Neste mundo, as pessoas podem adquirir habilidades míticas ao comer frutas da árvore de habilidades. Se a sorte estiver ao seu lado, você pode se tornar um santo da espada ou até mesmo o rei do punho. Mas para Light, tudo o que ele conseguiu foi o título de mestre do pepino. No dia em que iriam desbloquear suas habilidades, Light e sua amiga de infância Lina caminhavam para a igreja, cheios de entusiasmo, conversando sobre os tipos de habilidades que poderiam obter. Light sempre sonhara em ser um aventureiro, um grande herói. Ele estava pronto para aceitar qualquer habilidade de combate e aproveitá-la ao máximo. Lina não se preocupava nem um pouco com a sua própria habilidade. Para ela, o único que importava era permanecer perto de Light. Embora Lina se sentisse um pouco insegura, pois ninguém sabe qual habilidade obterá até morder a fruta, Light permaneceu confiante, dizendo que ambos conseguiriam algo realmente incrível. Quando chegaram à igreja, a Irmã Sagrada explicou como as frutas de habilidade funcionavam. No momento em que você dá uma mordida, a habilidade se fixa em seu corpo, e isso garante um caminho para qualquer trabalho que esteja ligado a ela. Mas há uma regra inquebrável: você só pode comer uma fruta em toda a sua vida. Se tentar comer outra, é morte instantânea. Muitas pessoas no passado não conseguiram lidar com a habilidade que obtiveram e arriscaram comer uma segunda fruta. Todas as vezes, isso terminava em tragédia. A Irmã Sagrada fez questão de enfatizar bem este ponto: uma fruta te mantém vivo. Ao ouvir isso, Lina sentiu-se um pouco abalada com quão perigosas as frutas realmente eram. Mas a Irmã Sagrada a acalmou, dizendo que, enquanto ela seguisse as regras, nada de ruim aconteceria. Com os avisos feitos, era hora de fazerem suas escolhas. Lina se adiantou primeiro, escolheu uma fruta e a mordeu. Imediatamente, seu corpo começou a brilhar com uma energia poderosa. Seu corpo esquentou intensamente e ficou claro que algo grande estava acontecendo. Foi então que a Irmã Sagrada percebeu o que Lina acabara de desbloquear. Ela havia adquirido a lendária habilidade de Santo da Espada. Essa habilidade era tão rara que a Irmã Sagrada nunca pensou que haveria pessoalmente. Mas agora, com o título de Santa da Espada garantido, Lina estava destinada a se tornar uma das maiores aventureiras de todo o país. Light está orgulhoso de Lina e a elogia por conseguir uma habilidade tão incrível. Mas agora é a vez dele. Ele se aproxima da bacia de frutas, escolhe uma fruta de habilidade e respira fundo antes de mordê-la. Ele não espera nada tão lendário quanto a habilidade de Santa da Espada, mas mantém a esperança de uma sólida capacidade de combate. No momento em que a habilidade flui para seu corpo, ele se sente desapontado ao perceber que não é nada mais do que um simples vendedor de frutas. A Irmã Sagrada faz o possível para encorajá-lo, mas as únicas batalhas que Light enfrentará são contra pássaros tentando roubar suas colheitas. Esmagado, os sonhos de Light de ser um aventureiro parecem completamente despedaçados. Ele pergunta se há alguma chance de tentar outra fruta, mas a irmã o impede imediatamente. O risco de morte instantânea é muito alto, e ela não o deixará arriscar sua vida. Lina tenta animá-lo, dizendo que está disposta a ficar na vila e cultivar com ele. Não importa o que façam desde que estejam juntos, mas a Irmã Sagrada rejeita essa ideia rapidamente. A habilidade de Santa da Espada de Lina é um presente que surge uma vez a cada década, e de jeito nenhum ela deixará desperdiçá-la na agricultura. A irmã insiste que Lina se torne uma aventureira para o bem do país e vai além, anunciando que a escoltará imediatamente à capital real para iniciar seu treinamento. Lina não consegue encontrar coragem para se opor à irmã. Então ela é levada, mas não antes de fazer uma promessa a Light de que voltaria para ele um dia. 3 meses se passam e Light está fazendo o que pode para se ajustar à sua nova vida. Ele está colocando toda a sua energia na agricultura, usando sua habilidade para cultivar grandes uvas. Quando estão prontas, ele as leva para a cidade para vender por um pouco de dinheiro. A vida não é terrível, mas não é o que ele imaginou. Ele está constantemente empurrando os pensamentos do que poderia ter sido para o fundo de sua mente. Em uma de suas viagens à cidade, ele vê um pôster com notícias sobre Lena. Acontece que ela foi promovida ao Rank S em apenas 3 meses e está arrasando como aventureira. Ele se orgulha dela, mas vê-la ascender tão alto o faz sentir que atingiu o fundo do poço. Embora Light saiba que sua habilidade não serve para aventuras, ele não parou de treinar todos os dias, esperando desbloquear algo que pudesse ajudá-lo. Ele passa horas golpeando um toco de árvore, dizendo a si mesmo que, se conseguir parti-lo ao meio com uma espada, isso provará que ele é forte o suficiente para se tornar um aventureiro em seus próprios termos. O trabalho duro nem sempre compensa, e para Light, todo aquele treinamento o deixou apenas com pulsos machucados e um espírito ferido. Ele cai no chão, imaginando se Lina ainda pensa nele. Ela disse que voltaria para ele, mas com toda a fama e fortuna que acumulou, ele não se surpreenderia se seu nome e rosto fossem apenas memórias distantes para ela agora. Nesse exato momento, uma garotinha chamada Isla se aproxima com um copo de água para ele. Isla faz parte da vida de Light há algum tempo. O chefe da vila não queria lidar com ela, então um dia ele simplesmente a deixou na porta de Light. Light viu que ela não tinha para onde ir, então ela acolheu. Eles vivem juntos desde então, desvendando a vida um dia de cada vez. Isla o avisa que o jantar está pronto e pergunta se ele vai entrar para comer. Light não precisa que lhe digam 2 vezes. Ele dá sua primeira mordida e Isla começa a perguntar como foi a colheita de hoje. Light diz que os lucros foram decentes, especialmente porque ele tem se esforçado mais para cultivar frutas de habilidade ultimamente.
Ele rapidamente acrescenta que separou essas frutas em caixas marcadas com emojis de caveira, deixando claro que são perigosas e proibidas. Isla não sabia que as frutas de habilidade eram perigosas, então o aviso de Light é uma boa ideia, ou pelo menos teria sido 1 hora antes. Acontece que Isla usou algumas dessas frutas para fazer o ensopado que estão comendo. Light congela. Pergunta se ela tem certeza sobre o uso das frutas de habilidade. Isla acena com a cabeça, sem perceber o problema. Por tudo o que a Irmã Sagrada disse, comer uma segunda fruta de habilidade é uma sentença de morte garantida. De repente, Light sente seu corpo esquentar, uma dor aguda se espalhando pelo peito. Convencido de que este é o fim, ele desaba no chão e pede desculpas a Isla no que ele acredita serem seus últimos momentos, culpando-se por esperar que ela entendesse os rótulos quando ela ainda nem sabe ler. Mas enquanto ele jaz ali, esperando pelo pior, Light nota algo estranho. A morte está demorando demais. Ele se senta cautelosamente, verificando-se e percebe que está bem. Isla, vendo a confusão em seu rosto, pergunta se ele está bem. Light acena lentamente, mas a confusão não desaparece. Ele conhece as regras. Comer uma segunda fruta de habilidade deveria ter sido o fim do jogo. Antes que ele possa pensar muito, uma dor de cabeça lancinante o atinge, e um novo poder surge em seu corpo. Então Isla agarra o estômago com dor. Ela também comeu o ensopado, então isso só pode significar uma coisa. Ela está prestes a desbloquear uma habilidade própria. De repente, a Isla começa a ver palavras flutuando na frente de Light, e começa a ler detalhes sobre sua habilidade de mestre das frutas. Acontece que, além de poder cultivar pepinos magicamente do nada, a habilidade de Light também o torna imune a todo tipo de veneno de fruta. Light fica surpreso e pergunta como ela sabe de tudo isso. Isla explica que consegue ver essas palavras flutuantes, e Light percebe que ela deve ter adquirido algum tipo de habilidade de avaliação. Ela continua lendo e encontra algo ainda mais louco. Light agora tem uma segunda habilidade. Ela lhe diz que se chama Deus da Espada. Essa nova habilidade aumenta o poder de ataque de Light quando ele segura uma espada, e também lhe confere uma séria resistência mágica. A mente de Light começa a acelerar. Se o que Isla diz é legítimo, talvez seu sonho de se tornar um aventureiro possa finalmente se tornar realidade. Ele pega sua espada e corre para fora para testá-la. Ergue a lâmina, dá um golpe e corta um toco de árvore, e a árvore gigante atrás dele, suavemente. Naquele momento, Light sentiu que poderia enfrentar qualquer coisa. No dia seguinte, Light vai para a cidade, animado para finalmente se juntar à guilda e iniciar sua jornada como aventureiro. Ele sonhou com este momento por anos, e a primeira coisa que chama sua atenção é o enorme quadro de avisos carregado de missões de recompensa. Terminar uma dessas missões significa dinheiro, equipamento novo e boa comida, mas Light não está aqui apenas por dinheiro. Ele quer ver o quanto sua habilidade de Deus da Espada pode fazer em lutas reais e se ele tem o que é preciso para se tornar um aventureiro. Ele diz a Isla para relaxar em um banco enquanto ele vai até a recepção para escolher uma missão. Enquanto ele está fora, a curiosidade de Isla a domina, então ela começa a usar sua habilidade de avaliação em todos na guilda. Ela fica impressionada com todas as habilidades estranhas que as pessoas têm, mas não consegue acreditar o quão inúteis algumas delas são. Um cara até tem uma habilidade que o machuca sempre que a usa. De repente, uma discussão alta irrompe na recepção. Isla olha e vê Light com outro aventureiro. O sujeito reconhece Light como o vendedor de pepinos do mercado e não perde tempo zombando dele, dizendo que alguém como ele não tem o direito de pisar na guilda. Light nem sequer reconhece o sujeito e calmamente diz a Isla que é hora de ir embora. Isso irrita o sujeito e, em vez de deixar pra lá, ele decide balançar sua espada em Light. Mas graças à habilidade de Deus da espada de Light, ele bloqueia o ataque com facilidade. O sujeito não esperava por isso de forma alguma. Ele estava totalmente pronto para ser acusado de assassinato hoje. A equipe do sujeito intervém, percebendo que Light não é alguém para se meter. Eles dizem a ele para deixar pra lá, afirmando que essa luta é inútil. Tentando salvar a face, o sujeito finge que não estava falando sério sobre machucar Light. Ele e seus amigos partem para iniciar sua missão. Assim que eles se vão, Light e Ayla também saem, agora que ele garantiu uma missão para eles. Eles seguem para as planícies rochosas e Light está animado. Esta é a sua chance de ver um monstro de perto. Conhecendo os riscos, ele diz a Isla para ficar perto e alerta. Em breve, eles avistam seu alvo, um monstro de gosma relaxando à distância. Light tenta se aproximar sorrateiramente do Slime, mas ele o percebe de qualquer forma. Light então muda de tática e parte direto para um ataque frontal. Com sua força ampliada, ele corta o Slime perfeitamente ao meio, mas seu golpe é tão forte que ele acidentalmente racha o chão debaixo dele também. Ele está emocionado que sua habilidade funcione tão bem em combate, mas sabe que precisa se conter para evitar causar destruição desnecessária. Isla o aplaude por completar sua primeira missão, mas Light a lembra que ainda não terminaram. Eles têm que picar o Slime e levar suas partes de volta à guilda para serem pagos. Mas Isla, sentindo-se mal por cortar os restos do Slime, Light gentilmente a lembra que vender as partes significa que terão dinheiro suficiente para a pizza. E com isso, Isla deixa sua culpa de lado e começa a dissecar o Slime. Enquanto trabalham, gritos ecoam pelas planícies. Eles largam o que estão fazendo e correm, apenas para encontrar Dian e seu grupo em sérios apuros.
Eles estão sendo atacados por um ogro enorme. A equipe de Jian pensou que havia se inscrito para um trabalho fácil, apenas eliminar um Slim e encerrar o dia. Encontrar um ogro não estava em seus planos. O ogro balança sua arma maciça e a equipe de Jian se joga para fora do caminho. Eles conseguem desviar do primeiro golpe, mas está claro que não tem chance contra essa fera. Light grita para verificar se estão bem, mas no momento em que Jian o avista, uma ideia surge em sua cabeça. Jian e sua equipe correm direto para Light. A princípio, Light não entende, mas então eles passam correndo por ele, e a ficha cai. Estão tentando usá-lo como isca para escapar. Agora o ogro está focado em Light, não lhe deixando escolha a não ser lutar. Mas isso pode funcionar a seu favor, já que ele estava ansioso para testar os limites de sua nova habilidade. O ogro balança sua massa com força, mas Light desvia para o lado. É um movimento arriscado, e Isla grita um aviso. Sua habilidade de Deus da Espada aumenta seu poder de ataque, mas não sua defesa. Um golpe daquela coisa, e é o fim do jogo para ele. Mesmo com o perigo, Light se recusa a recuar. Ele tem o objetivo de se tornar o maior aventureiro do mundo, e se ele quer isso, precisa enfrentar desafios como este de frente. Agora que está acostumado com sua nova força, ele salta no ar, e quando o ogro o ataca, ele corta sua massa perfeitamente ao meio. Com seu objetivo o impulsionando, Light sabe que não pode parar aqui. Ele está determinado a alcançar Lena para que possam ficar juntos novamente. Em um movimento suave, ele abaixa a espada e corta o ogro ao meio. Jian e seus amigos observam tudo acontecer de um local seguro em uma colina próxima, atônitos demais para sequer se mover. Um pouco depois, Light volta à guilda para trocar as partes do ogro por dinheiro, mas quando ele diz à recepcionista que derrubou o ogro sozinho, ela o olha como se ele estivesse engasgando. Ele prova isso ao tirar o chifre de ogro que trouxe de volta. Além disso, a equipe de Jian se apresenta para apoiar sua história. Eles viram tudo e juram que é legítimo. Ao ouvir isso, a recepcionista finalmente acredita nele e pede que espere enquanto ela busca sua recompensa. Os amigos de Jian aproveitam a chance para agradecer a Light novamente por salvar suas vidas. Nesse exato momento, uma comoção começa perto da entrada da guilda. Light pergunta o que está acontecendo e Jian explica que o grupo de Rank S acaba de retornar. Este não é um grupo qualquer, é aquele ao qual Lina se juntou. Esta é a primeira vez que Light a vê em 3 meses. Animado, ele se aproxima para cumprimentá-la, mas Lina o olha e solta uma frase fria. Nunca vi este homem na minha vida. De volta à guilda, Light está parado, congelado em choque, com a boca bem aberta. Ele não consegue acreditar que Lena realmente se esqueceu dele depois de apenas 3 meses. Isla, sem entender o que está acontecendo, tenta animá-lo sugerindo que comam pizza. Light concorda e leva Isla para comer pizza, mas ele ainda está cabisbaixo. Isla, não aguentando mais, ameaça comer toda a pizza sozinha se ele não se animar. Light pode estar chateado com Lena, mas ele gastou muito dinheiro naquela pizza, e de jeito nenhum ele a deixará estragar. Ele começa a comer tão rápido que acaba engasgando, mas felizmente alguém lhe entrega um copo de água para ajudar. Quando ele levanta os olhos para agradecer, ele congela novamente. É Lena. Light está prestes a gritar o nome dela, mas Lena rapidamente cobre sua boca, sussurrando para ele fazer silêncio, ou Grouse pode ouvi-los. Ela se senta à mesa deles, e Isla, animada para conhecê-la pela primeira vez, se apresenta. Lena, curiosa e provocadora, quase pergunta a Light se ele descobriu algum atalho para a paternidade durante os 3 meses em que ela esteve fora. Mas antes que ela possa, Light a interrompe, exigindo saber o que ela está fazendo ali. Para ser justo, Lena está se perguntando a mesma coisa sobre ele, porque ela nunca esperou encontrá-lo na guilda. Light explica orgulhosamente que ele e Isla agora são aventureiros. Ele conta a ela toda a história sobre o incidente da fruta de habilidade e como ele adquiriu uma segunda habilidade. Lena parece genuinamente feliz por ele, sabendo que isso significa que ele pode finalmente perseguir seu sonho. Quando Light pergunta como tem sido seu tempo com o grupo de Rank S, Sacred, sua expressão diz tudo. Tem sido um pesadelo. Lina explica que está presa lutando ao lado de um monte de pessoas aleatórias escolhidas a dedo pela Irmã Sagrada. Claro, o pagamento é ótimo, mas a atmosfera é pior do que um grupo de bate-papo familiar tóxico. Ela avisa Light para ficar bem longe de Sacred se ele quiser aproveitar seu tempo como aventureiro. Light, ainda cético, não entende por que Sacred é tão ruim. Ele só ouviu elogios sobre eles. Foi então que Lina se lembra de um incidente de 2 meses atrás. O grupo deles estava enfrentando uma serpente gigante, um monstro fraco ao fogo. Grouse, o líder deles, ordenou ao mago que o incendiasse. O mago o fez, mas exagerou, incendiando uma fazenda próxima no processo. Quando Lena tentou alertar Grouse sobre o fogo para que pudessem pará-lo, ele não poderia se importar menos com a propriedade de um fazendeiro qualquer sendo destruída. O trabalho deles era matar a serpente, e eles fizeram isso. Então Grouse descartou qualquer preocupação com danos colaterais. Para ele, coisas como fazendas destruídas ou camponeses mortos não importavam, desde que o trabalho fosse feito. Lina tentou explicar a situação à Irmã Sagrada, esperando uma resposta diferente, mas a irmã se importou ainda menos. Tudo o que ela queria era que Sacred fosse lembrado como heróis, não importa quanta destruição eles deixassem para trás. Lina não conta a Light sobre a moral distorcida de seu grupo, mas ele pode ver que ela está infeliz. Sentindo sua luta, Light a convida para se juntar a ele e Isla.
Mas por mais que Lena queira deixar Sacred, ela lhe diz que é impossível devido às circunstâncias que ela não pode controlar. Ela diz que está bem, mas Light percebe lágrimas brotando em seus olhos. É claro que algo está seriamente errado, mas Lina não quer sobrecarregá-lo com seus problemas. Ela se levanta e sai da mesa, encerrando a conversa. Um pouco depois, Light vai até a recepção para coletar sua recompensa por derrotar o ogro. Ele recebe 10.000 peças de ouro, mais dinheiro do que jamais vira em sua vida. Mas mesmo com um pagamento tão generoso, Light não consegue se sentir animado. Seus pensamentos estão presos em Lina e no que quer que Sacred a esteja forçando a suportar. Isla sugere que se Lina não lhe contar o que está acontecendo, ele deveria ir direto à fonte. Ela aponta que a porta do salão de Grouse está escancarada. Curioso e determinado, Light caminha até o salão e ouve Grouse relaxando com duas damas, gabando-se de suas supostas batalhas lendárias. Grouse está no meio de recontar sua luta mais recente. Ele conta às mulheres como ele e seu grupo caçaram um urso pardo maligno, usando um inferno massivo para incendiá-lo antes de desferir o golpe final ele mesmo. Nesse momento, a recepcionista entra para discutir reclamações dos aldeões perto de onde a batalha de Grouse ocorreu. Ela explica que o inferno que Sacred usou secou todo o reservatório da vila, deixando-o sem água. Grouse ignora a reclamação, alegando que danos colaterais são apenas parte de lutar contra monstros poderosos. Secretamente, ele não se importa nem um pouco, na verdade, ele gosta de dificultar a vida dos mais fracos porque os vê como inferiores a ele. Light ouve cada palavra e sua raiva ferve. Ele sabe que Lina jamais desconsideraria as lutas de pessoas comuns daquele jeito. Ouvir como Sacred opera apenas aprofunda sua determinação em descobrir o que realmente está acontecendo e ajudar Lena a escapar de seu controle. Light rompe no salão, exigindo que Grouse deixe Lena sair de Sacred, apontando o quanto ela está sofrendo. Grouse mal reage, descartando o apelo de Light como bobagem. Em vez disso, ele chama a segurança para expulsar Light do salão. Isla corre para o lado de Light, perguntando se ele está bem. Embora Light não esteja fisicamente ferido, os outros aventureiros o puxam para o lado para avisá-lo. Mexer com Grouse é perigoso, ele pode ser um idiota, mas é protegido pela Irmã Sagrada. Se ela guardar rancor, sua carreira de aventureiro estará praticamente acabada. No dia seguinte, todos os membros de Sacred se reúnem no salão, ocupados em se deleitar com sua própria glória. Lina, no entanto, não consegue parar de pensar nas palavras de Light, em como ele a aconselhou a deixar Sacred, se isso a estava deixando infeliz. Finalmente, ela reúne sua coragem e se levanta na frente de todos, declarando que está farta. Ela quer viver de acordo com seu código moral como aventureira, e isso significa deixar Sacred com efeito imediato. Lena começa a caminhar em direção à saída, mas antes que ela possa partir, Grouse bloqueia seu caminho com o rosto cheio de raiva. Ele a ameaça de morte por ousar desafiá-lo. Lena instintivamente alcança sua espada para se defender, mas hesita. Mesmo com sua habilidade de Santa da Espada, ela sabe que não pode vencer Grouse em uma luta 1 contra 1. Sem escolha, ela solta sua lâmina e recua. Grouse a atinge, derrubando-a no chão, e então profere um discurso presunçoso e condescendente sobre como ela precisa perseverar pelo bem de todas as pessoas que seu grupo salvará no futuro. Ele diz a ela para aceitar seu lugar e continuar até o dia em que morra em batalha. Mais tarde, naquele mesmo dia, o grupo sagrado se prepara para deixar a cidade. Então Lena se resignou a uma vida sob o controle de Grouse. Mas ao saírem, encontram seu caminho bloqueado por Light. Grouse, irritado, exige saber por que Light está em seu caminho. Light, calmo, mas determinado, diz que está ali para recuperar sua amiga. Ele diz a Lina que ele e Isla planejam caçar monstros e adorariam que ela se juntasse a eles. Afinal, eles fizeram uma promessa de se tornarem aventureiros juntos, e ele pretende cumpri-la. Ao ouvir isso, Lina se lembra da promessa. Ela quer ir com Light mais do que tudo, mas o medo a impede, então ela implora para que ele vá embora antes que se machuque. Grouse, vendo a rejeição de Lena, diz a Light com um ar de superioridade para ir embora, mas Light não recua e avança, declarando seu desafio. Ele quer um duelo com Grouse pela liberdade de Lena. Grouse inicialmente rejeita o duelo, dispensando Light como um ninguém qualquer que não vale seu tempo, mas quando Light o provoca, perguntando se ele tem medo de perder para alguém tão insignificante, Grouse não pode deixar o desrespeito público passar em branco. Furioso, ele aceita o duelo, determinado a fazer de Light um exemplo. Para aumentar as apostas, Grouse adiciona uma condição. Se Light perder, ele será banido da Guilda dos Aventureiros para sempre e exilado da cidade. Light aceita sem hesitar, mas Lena implora para que ele desista. Ela não acredita que ele possa vencer alguém tão habilidoso quanto Grouse em uma luta de espadas. Grouse sorri presunçosamente e saca sua espada, pronto para atacar. Antes que a luta comece, Ayla escaneia Grouse e avisa Light que ele possui a habilidade de velocidade suprema. Ela explica que essa capacidade permite que ele encurte a distância com seus oponentes quase instantaneamente, tornando-o incrivelmente perigoso. Light respira fundo e prepara sua espada. Para manter as coisas justas, ele anuncia suas próprias habilidades: Mestre das Frutas e Deus da Espada. Grouse ri, recusando-se a acreditar que alguém pudesse ter duas habilidades.
A luta começa com Grouse desaparecendo em um instante, aparecendo bem na frente de Light. Seu primeiro golpe é tão rápido que Light mal o vê chegando, mas consegue bloquear. Grouse não cede, desferindo uma saraivada de golpes que força Light à defensiva. Light tenta criar alguma distância, mas a velocidade suprema de Grouse permite que ele encurte a lacuna em um piscar de olhos. Ele aparece atrás de Light e desfere uma joelhada brutal em seu flanco, não deixando espaços seguros no campo de batalha. Light se esforça para acompanhá-lo, admitindo que Grouse é incrivelmente forte, mas ele se recusa a desistir. Então ele avança determinado a acertar um golpe, mas Grouse desvia facilmente. Enquanto Light está desequilibrado, Grouse destrói sua espada com um golpe preciso. Com sua arma destruída, o duelo parece terminado. Grouse, sentindo-se arrogante, vira-se para Lena e lhe oferece um acordo. Ele poupará a vida de Light se ela jurar lealdade eterna a ele pelo resto de seus dias. Light, ainda de pé apesar das adversidades, grita para Lena que ela não precisa fazer isso, e promete que encontrará uma maneira de vencer, mesmo sem uma arma adequada. Comovida pela determinação de Light, Lena decide depositar sua fé nele, confiando que ele conseguirá uma vitória de alguma forma. Então vemos Grouse, cansado do que ele considera um desrespeito flagrante, decide acabar com Light em seu próximo ataque. Agora Light está desarmado, então ele rapidamente escaneia seus arredores e pega uma vassoura de um espectador próximo. Grouse fica com raiva imediatamente, pensando que Light está zombando dele, e ele não está totalmente errado, considerando que Light poderia ter pegado emprestada a espada de Lena. A multidão assiste em silêncio atônito, perguntando-se se Light realmente pretende lutar um duelo com nada além de uma vassoura na mão. A confiança de Light não vacila, mesmo com um cabo de vassoura como arma. Ele a visualiza como uma espada de verdade e se prepara para o próximo movimento de Grouse. Até agora, ele estava em desvantagem porque estava fixado em rastrear os movimentos de Grouse. Mas com a habilidade de seu deus da espada concedendo-lhe reflexos de alto nível, Light decide mudar as coisas. Em vez de pensar demais, ele deixará seus instintos assumirem o controle e atacará quando algum momento parecer certo. Quando Grouse avança rapidamente para atacar, o corpo de Light reage instantaneamente. Com um timing perfeito, ele balança o cabo da vassoura e acerta Grouse no rosto com tanta força que ele é lançado contra uma parede de tijolos. Então, Grouse está nocauteado e Light é declarado o vencedor do duelo. Para deixar o recado bem claro, Light se vira para os membros restantes do Sagrado e os avisa. Se eles ousarem ir atrás de Lena novamente, terão que lidar com ele. Ele então olha para Lena e diz a ela que ela está finalmente livre. Mais uma vez, ele a convida para se juntar ao seu grupo, e desta vez Lena, feliz, diz sim. Uma semana se passa após o duelo, e enquanto Light ainda está ocupado cuidando de seus campos de uva, a vida está visivelmente mais brilhante agora que Lena está ao seu lado. Ela até prepara o almoço para todos, e enquanto comem, ela pergunta a Light sobre os ferimentos que ele sofreu na luta com Grouse. Light a tranquiliza, dizendo que está se sentindo ótimo agora, e que está pronto para finalmente se juntar a ela em algumas missões. Tudo parece perfeito, exceto por um problema persistente. A cada poucos dias, Lena recebe um visitante enviado pela Irmã Sagrada, pedindo que ela retorne ao Sagrado para uma discussão sobre sua decisão de partir. Lena recusa todas as vezes, dizendo que não há nada para conversar, porque sua decisão é final. Mas irritar a Irmã Sagrada traz consequências. Quando Light e Lena vão à guilda para pegar uma missão, são oferecidos apenas os piores trabalhos, como eliminar Splinter, o Rei dos Ratos. O pagamento é ridículo, tornando difícil sobreviver. Mas Lena não parece incomodada. Na verdade, ela aprecia como esses trabalhos a permitem realmente ajudar as pessoas, como reconstruir casas, limpar esgotos ou encontrar um gatinho perdido. Ao final do dia, eles só ganharam 100 moedas, mal o suficiente para 3 pizzas, mas nenhum deles reclama. Lena está genuinamente feliz por fazer a diferença, e Light está se divertindo mais do que nunca trabalhando com ela. Enquanto isso, na Catedral das Irmãs Sagradas, ela informa sua assistente sobre seu próximo plano. Ela pretende atribuir ao grupo de Lena um trabalho de verdade, uma missão de Rank S, uma das mais perigosas que existem. E embora ela não diga abertamente, é bem claro que ela não se importaria se Light não voltasse vivo. A cena salta para Light e sua equipe indo para a Guilda dos Aventureiros, e a recepcionista os cumprimenta, dizendo que estava esperando por eles. Ela explica. Este trabalho é uma corrida contra o tempo. Lena pergunta que tipo de monstros eles estão enfrentando, mas a recepcionista encolhe os ombros, dizendo que não tem ideia. Ela nem tem certeza se um monstro está por trás disso. Light pede mais detalhes, então a recepcionista explica que começou há 2 meses, quando um grupo de aventureiros foi para a região do Vale Norte de Montes para um levantamento de densidade de monstros e desapareceu. Um segundo grupo foi enviado para encontrá-los, mas também desapareceu. Até agora, 18 aventureiros, variando do rank A ao B, sumiram. A recepcionista entrega uma lista de nomes. Lena avista Bork e Shira na lista e sua expressão muda. Light percebe e pergunta se ela os conhece. Lena explica que eles a ensinaram muito quando ela era uma aventureira novata. Ela está claramente preocupada, imaginando o que poderia ter acontecido com eles. A recepcionista continua, dizendo que tudo o que sabem é que todos que desapareceram estavam indo para a antiga propriedade do ex-conde de Monty. Ela lhes diz que a mansão foi construída há 30 anos por um sujeito que ficou rico com a aventura. Ninguém sabe qual habilidade ele tinha, porém.
Depois que o conde faleceu, a mansão começou a desmoronar. A missão é encontrar os aventureiros desaparecidos e descobrir o que está causando todos esses sumiços. Lina começa a pensar que isso pode ser muito perigoso para eles. Mesmo aventureiros de alto escalão não voltaram vivos. Ela tenta convencer Light a desistir, mas ele já está animado e pronto para ir. A recepcionista nota Isla e pergunta se a garotinha vai junto. Light diz que sim, explicando que a habilidade de avaliação de Isla a torna super confiável. A recepcionista fica chocada, perguntando-se como alguém tão jovem conseguiu uma fruta de habilidade. Light diz que foi apenas um acidente, e ela acena com a cabeça, compreendendo. Com isso, seu esquadrão Lixiria parte em sua primeira grande missão. 3 horas depois, os vemos vagando pela névoa, lutando para encontrar a mansão. Depois de muita procura, eles percebem que o lugar está abaixo deles. Light dá uma olhada e diz que é tão incrível quanto os rumores afirmavam. Depois disso, eles começam a descer. Light diz a Isla para tomar cuidado onde pisa, já que o caminho é super estreito. Enquanto avançam, Light mantém os olhos na mansão, pensando que ela parece mais um castelo do que uma casa comum. Isso faz pensar em quanto dinheiro os aventureiros devem ganhar se um deles pôde pagar por um lugar tão enorme. Lina confirma dizendo que conseguiu comprar sua própria casa em apenas alguns meses. Ao ouvir isso, Light começa a imaginar construir sua própria casa grande, um dia, completa com uma enorme fazenda e campos de treinamento. Isla fica toda animada, dizendo que gostaria de morar em uma casa de doces. Ela pula, e o apoio sob seus pés cede. Light a agarra quando ela começa a cair, mas Lina agarra Light para salvá-lo. Não funciona, todos acabam caindo. Na descida, Light pensa rápido e corta o impulso deles usando magia de vento através de seus golpes de espada. Eles aterrissam em segurança, e ele fica aliviado por estarem bem. Esse alívio não dura muito, eles são subitamente cercados por monstros de todos os lados. Light está animado para lutar e rapidamente derruba um. Lina o impede, dizendo para ele olhar mais de perto os monstros, apontando que eles parecem humanos. Light começa a perceber o que está acontecendo e se pergunta se essas criaturas eram aventureiros. Ayla usa sua habilidade de avaliação e confirma. Eles são mortos-vivos. Ela explica que eles podem transformar outros em mortos-vivos mordendo-os. Ela avisa o grupo para ficar alerta. Light congela, chocado por ter acabado de matar algo que costumava ser humano. Ayla acrescenta que os mortos-vivos ainda possuem as habilidades que tinham quando estavam vivos. Lena percebe que suas habilidades correspondem às listadas para os aventureiros desaparecidos. Light luta para aceitar a ideia de lutar contra seus colegas aventureiros. Um dos mortos-vivos avança contra ele, mas Lena o derruba. Ele a agradece e ela lhe diz que entende porque ele está hesitando. Mas eles não podem deixar esses aventureiros nesse estado. Light acena com a cabeça, compreendendo a realidade da situação. Lina diz que a prioridade deles é entrar na mansão para verificar se há sobreviventes. Eles empurram os portões da mansão e encontram ainda mais mortos-vivos esperando por eles. Lena entra em ação, eliminando-os um por um com velocidade e precisão. Light a observa lutar e fica impressionado com sua habilidade. Percebe como ela mira nos pontos fracos de cada inimigo com precisão milimétrica, mesmo enquanto se move rapidamente. Ele percebe que ela dominou completamente suas habilidades, e embora sua própria habilidade seja tecnicamente mais forte, ele não está nem perto do nível dela agora. Determinado a não ficar para trás, Light entra em ação e começa a fatiar os inimigos, sabendo que não pode deixá-la ir muito à frente dele. Um dos mortos-vivos mira em Isla, mas Lena intervém e a salva bem a tempo. Light fica impressionado com a forma como Lena consegue acertar um golpe preciso bem pelas frestas da armadura do monstro. Lena lhe diz que lutou mais batalhas nos últimos 3 meses do que jamais quis. Light está grato por ter alguém com a experiência dela por perto. Ela verifica Ayla, que diz que está bem e chama Lina de muito legal. Light percebe que eles têm que lutar enquanto mantém Ayla segura, o que significa que até o menor erro poderia custar-lhes caro. Ele decide que não há mais espaço para hesitação. Lina diz que terminaram aqui e sugere ir para o segundo andar. Light concorda, mas pergunta a ela por que há tantos mortos-vivos quando apenas 18 aventureiros desapareceram. Lina imagina que alguns dos mortos-vivos já estavam aqui antes dos aventureiros aparecerem. Light começa a se perguntar o que poderia ter acontecido neste lugar para criar tantos mortos-vivos. Enquanto sobem, eles passam por um retrato do conde. Enquanto isso, em outro lugar da mansão, em um quarto escuro, uma figura sombria está dançando. É uma mulher, e ela está esperando Light alcançá-la. No segundo andar, Light e sua equipe encontram outro monstro que surge do nada. Light o derruba, mas percebe que estão cercados novamente. Ele continua a cortar os monstros, mas algo parece diferente. Esses monstros são mais coordenados do que os que eles enfrentaram antes. Isla usa sua habilidade de avaliação e descobre que alguém os está controlando. Light nota fios presos aos monstros e os aponta. Isla explica que esses fios estão transmitindo energia mágica, o que significa que a pessoa que controla os monstros está em algum lugar na ponta dos fios. Eles conseguem escapar da horda, seguindo os fios até chegarem a uma sala fechada. Lá dentro, encontram um salão de baile, e a mulher está lá esperando por eles. Ela se apresenta como Draitna, uma das asas do Cisne Negro, as forças de elite da escuridão.
Light sente uma estranha mistura de alívio e suspeita. Ele está feliz em ver alguém vivo, mas ela não parece uma sobrevivente. Dreitna não perde tempo e invoca mais mortos-vivos. Aylar revela que Dreitna está controlando os mortos-vivos usando sua habilidade de necromancia. Com essa habilidade, ela pode controlar cadáveres e monstros do tipo espírito, enquanto também usa suas habilidades. Dreitna percebe a habilidade de avaliação de Aylar e imediatamente pensa que ela será um problema. Light diz a Dreitna que eles deveriam se unir, em vez de lutar se ela estiver ali a trabalho da Guilda dos Aventureiros. Dreitna rapidamente rejeita a ideia. Dizendo que não está com a guilda, ela revela que está ali para eliminar o Mestre das Frutas. Sem esperar, ela envia um de seus mortos-vivos para atacar Light, mas ele o derruba facilmente. Light se pergunta por que ela está tentando matá-lo. Dreitna responde que são ordens dela, mas se recusa a dizer mais nada. Lina fica confusa, dizendo que nunca ouviu falar de um grupo chamado Cisne Negro, ou de uma habilidade como necromancia. Dreitna a ignora, olhando para Light e dizendo que ele demorou bastante para chegar ali. Ela brinca que está cansada de esperar, e espera que ele a divirta o suficiente para compensar. Então ela envia mais mortos-vivos atrás deles. Light diz a Lina para se concentrar na luta, dizendo que eles resolverão tudo mais tarde. Eles destroem os mortos-vivos rapidamente, mas Dreitna não está feliz com a interferência de Lina. Ela envia alguns dos mortos-vivos para cercar Lena, enquanto mantém Light ocupado em uma luta 1 contra 1. Enquanto luta, Lena avista Bork e Shira entre os mortos-vivos. O choque a atinge com força. Ela não consegue acreditar que eles também foram mortos. Ila avisa Lena para ficar atenta. Explicando que Bork e Cheha ainda possuem suas habilidades, ela diz a Lina que o golpe espelho de Cheha permite que ela ataque de ambos os lados com imagens espelhadas, e Bork pode estender e afiar suas unhas enquanto aumenta sua resistência. Os dois mortos-vivos avançam contra Lena, mas ela consegue bloquear seus ataques. Dreitna decide que a habilidade de avaliação de Ayla é um problema grande demais, e envia um morto-vivo para eliminá-la. Light intervém bem a tempo de salvar Ayla, mas agora ele está cercado por mais mortos-vivos. Light se pergunta como ele deve lutar enquanto mantém Isla segura. Os mortos-vivos continuam vindo em sua direção, e embora ele consiga derrubá-los, os ataques constantes começam a esgotá-lo. Enquanto isso, Lina continua desviando dos ataques de Bork e Shira, hesitando toda vez que tem a chance de contra-atacar. Ela sabe que tem que matá-los, mas não consegue se forçar a fazê-lo. Memórias inundam sua mente de quando ela chegou pela primeira vez à Cidade Santa, como Bork e Cheha foram os primeiros a recebê-la, como a ajudaram a subir para uma aventureira de rank A e como a impulsionaram a mirar ainda mais alto. Lena continua lutando contra Bork e Cheha, recuando por um momento para verificar Light e Ayla. Mas ela não consegue vê-los, sabe que precisa resolver isso rápido, então decide cortar o fio que controla os mortos-vivos para criar uma abertura. Enquanto ela corta o fio, ela vê brevemente as almas de seus velhos amigos. Eles lhe dizem para acabar com o sofrimento deles e pedem que ela continue aventurando por eles. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto ela entende o que precisa ser feito, e com o coração pesado ela os finaliza. Enquanto isso, Light ainda está lutando contra os mortos-vivos, fazendo o seu melhor para proteger Isla. Ele está começando a se sentir sobrecarregado, imaginando quantas dessas coisas existem. Então ele se dá conta, e pergunta a Isla se a necromancia pode criar mortos-vivos. Ela lhe diz que não funciona assim, ela apenas controla os que já estão por perto. Light começa a pensar, se a necromancia não está criando essas coisas, de onde elas estão vindo? Esta é uma mansão abandonada, não um cemitério cheio de cadáveres. Tem que haver uma explicação. Ayla decide usar sua habilidade de avaliação para investigar mais a fundo. Dreitna os observa e percebe que eles são mais perspicazes do que o esperado. A habilidade de Ayla, no entanto, está começando a irritá-la. Então ela envia mais mortos-vivos atrás dela. Light intervém, salvando Isla novamente, e chama Dreitna de covarde por mirar em uma criança. Dreitna nem sequer pisca e diz que não se importa com o que ele a chama. Os mortos-vivos começam a se aproximar. Light sabe que tem que ficar perto de Isla para mantê-la segura, mas ele também sabe que eles perderão se tudo o que ele fizer for defender. Ele rapidamente elabora um plano e se une a Isla para derrubar os mortos-vivos juntos. Dreitna ri deles, mas Light retruca, dizendo que ela não vai rir por muito tempo. Enquanto isso, bem longe, a Irmã Sagrada olha novamente para seu espelho mágico. Ela nota uma sombra se estendendo pela lua. Sua ajudante pergunta o que ela está vendo. Ela responde que é uma sombra engolindo a lua, e ela tem certeza de que nem mesmo um priorado teria chance contra o que está por vir. Enquanto isso, Lena está abrindo caminho entre os mortos-vivos, desesperada para alcançar Light e Ayla, porque sabe que algo está errado. Light, completamente cercado por um enxame de mortos-vivos, grita para Isla descobrir como essas coisas continuam vindo. Ele tem certeza de que Dracna não é quem os está invocando. Isla ativa sua habilidade de avaliação, escaneando os aventureiros mortos-vivos para descobrir o que está acontecendo, mas os números são esmagadores, tornando quase impossível identificar algo útil. Ela rapidamente percebe que precisa de uma visão melhor para identificar o que está por trás disso. Sem hesitar, Light a agarra e salta no ar, segurando-se em um lustre para erguê-la acima do caos. Enquanto eles escaneiam a cena, Dreitna os observa à distância, dando-lhes todo o tempo necessário para descobrir a verdade. Mas ela não está preocupada, pelo menos não ainda. Light, não exatamente conhecido por sua resistência, luta para se segurar e apressa Isla.
Finalmente, a Isla avista algo, uma figura morta-viva especial escondida entre o enxame. Ela a identifica como sendo aquela que usa a habilidade de invocação para trazer mais mortos-vivos repetidamente. Light observa bem e percebe que este morto-vivo foi outrora o Conde de Montes, o proprietário original da mansão. Drapna, que claramente não é a pessoa mais esperta, finalmente percebe o que Light e Isla estão fazendo. Ela rapidamente começa a planejar como detê-los antes que possam desvendar completamente seus planos. Nesse exato momento, uma figura massiva aparece na varanda do último andar. É um ceifador de almas escorrendo energia sombria, olhando diretamente para Isla e Light. Isla não perde tempo e usa sua habilidade de avaliação na criatura. Ela descobre que ele tem o poder de transformar seres vivos em mortos-vivos com um golpe de sua foice ou um toque de sua gosma. Ela grita um aviso para Light bem a tempo. Ele desvia do ataque e aterrissa em segurança de volta ao chão. O ceifador de almas recua para o lado de Dreitna, confirmando que ela é quem controla esse pesadelo. Dreitna, com um sorriso presunçoso, explica como conseguiu tal monstro. Acontece que quando o conde estava vivo, ele mesmo invocou o ceifador de almas. Mas em vez de controlá-lo, a criatura o transformou em um dos mortos-vivos. Quando Dreitna apareceu, ela assumiu o controle do ceifador de almas e de todas as outras criaturas mortas-vivas na mansão. A mente de Light começa a juntar todas as peças. As pessoas desaparecidas, os aventureiros que sumiram depois de vir pra cá, tudo era obra do ceifador de almas, orquestrado por Dreitna. Ela nem sequer nega, confirmando com um sorriso presunçoso as suspeitas dele, enquanto revela mais detalhes sombrios. Mas ainda há uma coisa que não faz sentido, porque um herói tão celebrado como o Conde invocaria algo tão perigoso em primeiro lugar? Dreitna revira os olhos para a ingenuidade de Light, explicando tudo para ele. O Conde nunca foi o herói que as pessoas pensavam. Ela revela a verdade. O Conde possuía uma habilidade de invocação proibida, o tipo de poder que o tornou um completo pária. No início, as pessoas o celebravam por ter uma habilidade tão rara e incrivelmente forte. Mas essa admiração não durou. O medo e a desconfiança começaram a se infiltrar. As pessoas passaram a se perguntar se o seu suposto herói um dia se voltaria contra elas, usando seus poderes de invocação para trazer destruição em vez de proteção. Então o governo e o povo lhe viraram as costas. Nem precisaram de provas para rotulá-lo de traidor. Empurrado ao limite, o conde fugiu para essa mansão remota, construindo-a como um lugar para se esconder do mundo pelo resto de seus dias. Mesmo depois de ele desaparecer, os governantes não estavam satisfeitos. Eles enviaram assassinos para terminar o trabalho. Desesperado para sobreviver, o conde invocou o ceifador de almas. Mas a jogada saiu pela culatra em grande estilo. Não só tirou a vida dele, mas também amaldiçoou a mansão, transformando-a numa armadilha mortal para qualquer um tolo o suficiente para entrar. Dreitna encerra sua história, sorrindo maliciosamente ao declarar que é hora de acabar com esta luta. Usando suas habilidades de necromante, ela invoca um enxame de mortos-vivos, enviando-os direto para Light. Antes que Light possa obter as respostas que procura, o ceifador de almas arremessa sua gosma nele, forçando-o a se concentrar em manter Isla segura. Enquanto desvia, ele diz a Isla algo que notou antes. A necromancia de Dreitna controla os mortos-vivos, direcionando seus movimentos e ataques. Ele explica que os monstros dela não podem fazer outro movimento a menos que ela lhes dê novas ordens. Isla verifica a observação dele e confirma que ele está certo. Isso é tudo o que Light precisa ouvir. Ele avança, pronto para liberar sua técnica do deus da espada, Lâmina de Impulso. Mas pouco antes de executar o movimento, Light muda de tática, saltando direto em Dreitna, pegando-a completamente desprevenida. No mesmo instante, a Santa da Espada Lena irrompe na cena, eliminando o Ceifador de Almas antes que Dreitna possa sequer reagir. Com o Ceifador de Almas desaparecido para sempre, a parte mais difícil da batalha finalmente acabou. Agora, tudo o que resta é lidar com Dreitna. Lina confronta Dreitna e diz a ela que não planeja eliminá-la, pelo menos não ainda. Ela tem perguntas que precisam ser respondidas primeiro. Light percebe que eles só precisam derrubar o Conde para impedir que os mortos-vivos retornem. Então ele avança e derruba o Conde, esperando que a alma do sujeito possa finalmente descansar. Enquanto o corpo do Conde começa a se desintegrar, ele murmura suas últimas palavras, dizendo a Light que um dia ele acabará odiando habilidades, assim como ele odiou. Mas Light balança a cabeça, dizendo ao Conde diretamente que ele nunca se tornará como ele. Dreitna, recusando-se a aceitar a derrota, nem sequer permite que o Conde morra em paz. Ela usa seus poderes de necromancia para forçar o Conde a invocar um último monstro enquanto ele se desvanece. Um círculo mágico aparece acima deles e, de repente, um enorme dragão demoníaco é invocado, devorando instantaneamente todos os mortos-vivos ao redor. Quando o dragão entra na mansão, o grupo de Light fica paralisado de medo, enquanto Dreitna começa a gargalhar como se tivesse enlouquecido completamente. Mas antes que Dreitna possa controlar o dragão e transformá-lo em seu animal de estimação, a besta balança a cauda e a atinge no chão, nocauteando-a completamente. Light, Lina e Ayla estão agora cara a cara com o enorme dragão. Ayla o reconhece imediatamente como um dragão perverso, e Lina, chocada, revela que esse tipo de monstro é tão poderoso que nem mesmo aventureiros de rank S de alto nível conseguem arranhá-lo. Apesar disso, Light permanece otimista, pensando que eles podem ter uma chance se combinarem suas habilidades. Antes que ele possa agir de acordo com seu plano, Isla o avisa que as escamas do dragão são imunes a ataques de espada. Light, porém, não ouve e salta no ar.
usando o movimento supremo de seu deus da espada. Mas, em vez de causar dano, sua espada se estilhaça em pedaços. O sujeito mal desvia de uma bola de fogo do dragão e quase é torrado de volta à sua era de estupidez. Sem esperança, Light se volta para Lina em busca de uma solução. Enquanto Light pondera fugir, ele percebe que escapar apenas daria ao dragão uma chance clara de acabar com eles. Lina, por sua vez, tenta bolar um plano para manter o dragão ocupado tempo suficiente para os outros escaparem. Ayla de repente levanta as mãos, afirmando que tem uma ideia. O plano dela envolve Light comer uma nova fruta de habilidade. Light considera isso, desesperado por qualquer chance de revidar. Enquanto isso, Draina, caída no chão, começa a rir em meio à sua dor. Ela está emocionada que seu líder invocou um dragão perverso e está confiante de que Light e sua equipe estão condenados. Ela desmaia com um sorriso, esperando plenamente que o dragão acabe com todos eles. Nesse momento, um estranho cavaleiro aparece do nada, pega o corpo fraco de Dreitna e desaparece com ela, deixando o grupo de Light para lidar com o dragão sozinho. Enquanto isso, Lina exige saber por que Isla tem uma fruta de habilidade. Isla explica que pensou que poderia ser útil algum dia. O dragão interrompe, batendo suas garras no chão, forçando-os a se separar. Sem outra opção, Light decide comer a fruta. Enquanto ele a pega, Lina tenta impedi-lo, alertando sobre os riscos. Light a dispensa, dizendo que é imune ao veneno das frutas de habilidade, o que significa que ele pode comer quantas quiser. Lena argumenta que adquirir uma nova habilidade pode interferir nas suas atuais, mas Light a ignora. Ele está convencido de que essa é a única chance deles de derrotar o dragão. Ele pega a fruta de Isla e dá uma mordida. No momento em que ele a engole, uma dor aguda atravessa seu peito, deixando-o vulnerável a um ataque. O dragão avança, mas Lena o protege bem a tempo. Assim que ele recupera o foco, Light diz a Ayla para usar sua habilidade de avaliação para descobrir sua nova capacidade. Quando ela verifica sua expressão de estudo, ele obteve resistência a insetos. Ao ouvir isso, Light perde a cabeça, gritando sobre como a habilidade é inútil, enquanto Ayla concorda hesitantemente. Antes que ele possa reclamar mais, o dragão dispara uma explosão massiva. Lina bloqueia o ataque, mantendo-se firme, ainda lutando contra o dragão como a guerreira experiente que é. Isso dá a Light tempo suficiente para tentar outra fruta. Desta vez, ele come duas de uma vez, esperando por resultados melhores. O resultado: duas habilidades ridículas, Encantador de Gatos e aumento de durabilidade de arma. A segunda habilidade poderia ter ajudado se sua espada já não estivesse estilhaçada. Comer duas frutas de uma vez também o deixa enjoado e mais fraco, mas ele se recusa a parar. Desesperado, ele decide pegar mais uma fruta, esperando por uma habilidade que mude o jogo. Enquanto isso acontece, Lina continua lutando contra o dragão, saltando no ar para um golpe decisivo. Sua espada quebra no impacto, assim como a de Light. Frustrado, o dragão a arremessa contra a parede com sua cauda, deixando-a atordoada. Vendo Lina em apuros, Light entra em pânico e morde a última fruta, observando suas mãos começarem a brilhar. Enquanto isso, o dragão se aproxima para acabar com Lina. Ele está prestes a desferir o golpe final quando Light arremessa uma pedra nele para chamar sua atenção. Isla corre rapidamente para ajudar Lina a se levantar. Ela diz a Lina que Light acabou de desbloquear uma habilidade de Fada do Sono em suas mãos, um poder que pode nocautear qualquer criatura que inale suas escamas. Sem perder tempo, Light arremessa a Fada do Sono no dragão. A fada libera suas escamas no ar, mas o dragão luta arduamente para permanecer acordado, mal se mexendo. Percebendo que a fada sozinha não é suficiente, Light pega um fragmento de sua espada quebrada e canaliza o que resta de sua energia de Deus da espada nele. Ele o arremessa no teto, fazendo com que escombros desabem. Usando o caos como cobertura, ele se lança no ar. Light aterrissa bem no rosto do dragão, liberando toda a força da Fada do Sono diretamente sobre a besta. As escamas giram ao redor do dragão, e desta vez não há escapatória. Os olhos do dragão caem, e ele despenca no chão, nocauteado. Com o dragão derrotado e a masmorra começando a desmoronar, todos eles disparam para fora o mais rápido possível. No momento em que eles saem, o lugar desaba atrás deles. Exausto, mas vitorioso, Light sugere que voltem para casa para pegar sua recompensa e desfrutar de uma refeição adequada. Naquela noite, eles correm para casa a cavalo. Ao se aproximarem dos portões, os guardas reconhecem imediatamente Lina e correm para abri-los. As luzes da cidade inundam o local e Isla não consegue deixar de se maravilhar com a visão. Light se vira para Isla, agradecendo-lhe por ter se esforçado na masmorra. Ele então olha para Lena para expressar sua gratidão. Mas antes que ele possa dizer as palavras, ele cai do cavalo, desmaiando no local. Ayla e Lena entram em pânico, correndo para o lado dele. Em outro lugar, Dreitna jaz inconsciente em um quarto mal iluminado, com as Irmãs Sagradas por perto. O homem misterioso que trouxe Dreitna para lá começa a sair, mas a Irmã Sagrada o detém, perguntando o que ele pensa do Mestre das Frutas. O homem admite que ficou chocado ao saber que Light derrubou o dragão perverso, embora não o veja como uma ameaça real ao Cisne Negro. A Irmã Sagrada acena com a cabeça, aliviada por suas palavras, e o homem desaparece nas sombras.
Uma vez sozinha, a expressão calma da Irmã Sagrada muda. Ela está inquieta com a força de Light e se pergunta se este é o poder de um priorado. Mas, no fundo, ela suspeita que ele tem algo ainda mais único, olhando pela janela, e murmura que o tempo do encontro deles está se aproximando. A cena salta para Isla cuidando do jardim, enquanto Lina está de molho no banho. Depois, Lina começa a preparar o almoço, e Isla se junta para ajudar. Enquanto cozinham, Lena de repente se lembra que esqueceu de regar o jardim, mas Ayla lhe diz que já cuidou disso. Lena a elogia por fazer um bom trabalho. Elas acham que tem tudo sob controle agora, mesmo sem Light, e tem certeza de que ele ficaria feliz em vê-las mantendo as coisas em ordem. É quando Light entra, dizendo-lhes para pararem de agir como se ele tivesse batido as botas. Elas se viram chocadas ao vê-lo de pé. Ele diz que só veio buscar um pouco de água, mas elas não o deixam ficar muito tempo. Elas o pegam e o levam de volta para o quarto, lembrando-o de que precisa descansar depois de comer 4 frutas de habilidade de uma vez. Light as informa que já está desacordado há 2 dias. Lina verifica e vê que a febre dele finalmente baixou, mas ainda o avisa para não se esforçar. Ela lhe entrega o almoço, dizendo para ele comer e descansar um pouco. Bem quando ele está prestes a começar a comer, ele nota Lina e Isla saindo, e pergunta para onde elas vão. Elas lhe mostram uma convocação obrigatória da guilda. Precisam relatar o que sabem sobre o aparecimento do dragão perverso. Light tenta ir com elas, mas Isla o impede rapidamente, dizendo que ele precisa descansar. Elas partem sem ele. Mais tarde, na guilda, a recepcionista as informa que os superiores não as atenderão por mais 2 horas. Lina é pega de surpresa, perguntando-se por que elas têm que esperar tanto tempo quando foram elas que foram convocadas. A recepcionista encolhe os ombros, dizendo que os chefes estão ocupados. Ela também lhes diz que Ayla não pode entrar na sala de conferências, já que não está oficialmente registrada na guilda. Lina não perde tempo e decide registrar Ayla ali mesmo. A recepcionista entrega um formulário a Ayla, e os aventureiros que estão por perto começam a sussurrar, surpresos que uma criança tão pequena esteja se juntando às suas fileiras. Ouvindo tudo isso, Ayla se vira para Lina e pergunta se ela parece deslocada ali, dizendo que não tem nenhum equipamento legal como todo mundo. Lina a tranquiliza, dizendo que ela se encaixa perfeitamente. Ela lembra a Ayla que sua habilidade de avaliação é valiosa e que ela entende por que uma garota da idade dela se preocuparia com aparências. Em vez de ficar sentada esperando, Lina sugere que elas visitem algumas lojas. Isla hesita, dizendo que não tem dinheiro, mas Lina a dispensa, dizendo para ela não se preocupar com isso. Ela é como uma irmãzinha para ela, e isso é tudo o que importa. Enquanto isso, Light está preso na mansão, entediado ao extremo. Enquanto isso, de volta à cidade, Ayla e Lina estão se refrescando com sorvete, passeando por aí. Ayla avista uma loja interessante e puxa Lina em sua direção, mas Lina olha de soslaio para o lugar, pensando que parece mais suspeito do que interessante. Elas entram e Lina sussurra que deveriam ir embora e encontrar um lugar menos suspeito. Mas Ayla para na frente de algumas pedras de aparência áspera. Ela aponta para uma e diz a Lina que é um diamante. Lina não acredita, mas Ayla insiste, dizendo que sua habilidade de avaliação não mente. Isso surpreende Lina, já que ela não sabia que Ayla podia usá-la em objetos também. O lojista ri, pensando que Ayla está brincando, mas Lina confia nela. Ela compra o diamante, amarra-o em um cordão e o coloca no pescoço de Isla antes de arrastá-la para uma loja de roupas. A dona da loja se ilumina ao ver Lina, feliz por ter sua cliente favorita de volta. Lina diz a ela que está ali para pegar algo para esta criança. Mas antes que ela possa dizer muito mais, a dona fica excessivamente animada. Ela agarra Lina e começa a vesti-la com um traje após o outro da nova coleção. Lina finalmente a detém, deixando claro que está ali por Isla, não para um desfile de moda. A dona acena e sugere um vestido fofo, mas Isla não se sente bem com isso. Depois de hesitar por um segundo, ela admite que quer algo legal, algo que a faça parecer uma verdadeira aventureira, como Lina. Mais tarde, elas estão de volta à guilda e Isla está oficialmente registrada. Em pouco tempo, são convocadas para a sala de conferências. Enquanto isso, de volta à mansão, Light está tentando espantar o tédio fazendo alguns exercícios leves. A fada do sono o pega em flagrante e o impede, dizendo para ele voltar para a cama. Ele argumenta que está desacordado há 2 dias seguidos e precisa se mover, mas ela não o escuta. Ela o arrasta de volta, o ajeita e puxa o cobertor sobre ele. Deitado ali, Light começa a pensar em Lina e Isla. Imaginando-as recebendo todo tipo de elogios por terem derrotado o dragão perverso, ele resmunga para si mesmo, dizendo que não é justo. Ele também quer um pouco desse reconhecimento. E agora ele está ansioso para ir à guilda. De volta à guilda, a recepcionista acompanha Lina e Isla até a sala de conferências. No caminho, ela diz a Lina que é bom tê-la ali, já que precisam de todas as informações que puderem obter sobre o dragão perverso. Lena diz que fará tudo o que puder para ajudar, mas ela deixa claro que não veio apenas para entregar informações e ir embora. Ela aceitou este convite porque queria descobrir de onde Draitna veio. Ela sabe que alguém enviou Draitna para eliminá-los, e a Guilda dos Aventureiros era o único grupo que sabia que eles estavam indo para a mansão do Conde. Isso significa que os superiores que os contrataram tinham que estar envolvidos. Bem antes de ela entrar na sala de conferências, eles confiscaram suas armas.
Lena e Ayla entram, e os olhos de Ayla se arregalam com o quão enorme a sala é. Os membros dos 4 departamentos são informados de que Lina de Luxeria chegou. Ayla sussurra, perguntando o que são os 4 departamentos, e a recepcionista explica que são os principais ramos da guilda, todos trabalhando sob o mestre da guilda. Os chefes dos 4 estão aqui para esta reunião. Um por um, eles são apresentados. Primeiro é Barba de Tigre, o chefe de segurança. Depois vem Chapéu de Flor, a chefe de investigação, responsável por ecologia de monstros e pesquisas de densidade. Em seguida, está o Coveiro, o chefe de finanças, que se preocupa em manter recompensas e dinheiro, provavelmente um pouco obcecado demais com isso. Por último, está a Irmã Sagrada, a chefe de inspeção. A Irmã Sagrada acena para Lina, elogiando-a pelo trabalho que fez na mansão do Conde, feliz em ver que ela saiu ilesa. Lina te agradece, mas não está exatamente animada em vê-la novamente. O que ela realmente está interessada é em como a Irmã Sagrada reagirá quando ela começar a falar sobre Dreitna e o Cisne Negro. Isla, ainda tentando juntar as peças, pergunta o que a Irmã Sagrada faz. A recepcionista lhe diz que ela é o membro de mais alta patente do departamento de inspeção, mantendo os outros departamentos sob controle. Isso a torna a figura mais poderosa da guilda. Isla, curiosa, tenta avaliá-la para ver que tipo de habilidades ela possui, mas nada aparece. A Irmã Sagrada pede a Lina para detalhar tudo o que sabe sobre o dragão perverso. Lina concorda, mas deixa claro que tem uma pergunta própria primeiro. A Irmã Sagrada pergunta o que está em sua mente, e Lina menciona como, quando foram verificar a mansão, foram emboscadas por uma mulher chamada Dreitna, de uma organização chamada Cisne Negro. Ela pergunta se alguém na sala já ouviu falar de qualquer um dos nomes. Todos ficam em silêncio. Chapéu de Flor intervém, dizendo que pode usar sua habilidade para pesquisar os registros da grande biblioteca e desenterrar qualquer informação. Mas antes que ela possa sequer tentar, o Coveiro a lembra que verificar registros pessoais precisa da aprovação de todos os 4. A Irmã Sagrada muda o foco de volta para o dragão perverso, dizendo que é com isso que eles precisam se preocupar agora. A maneira como ela desvia do assunto irrita a Lina, fazendo-a pensar que ela pode estar escondendo algo. A Irmã Sagrada insiste em uma ação imediata, dizendo que precisam rastrear o dragão e descobrir como lidar com ele. Chapéu de Flor as informa que já enviou um pássaro de reconhecimento, mas o dragão não está mais na mansão. Ela acrescenta que se tivesse um pedaço do corpo do dragão, poderia rastreá-lo. É quando Lina se lembra que pegou uma escama de dragão, ela atira e a mostra a todos. Todos o observam, tentando descobrir o que é. Isla o avalia e confirma que é uma escama de dragão, chocando a todos na sala. Chapéu de Flor se aproxima para dar uma olhada mais de perto, ficando toda animada, já que nunca tinha visto uma antes. Ela acredita que isso poderia ajudá-la a localizar o dragão perverso. Lina diz que está disposta a entregá-lo, mas apenas se eles a deixarem ver todos os registros relacionados a Dreitna. A exigência choca a todos, mas Chapéu de Flor concorda. O Coveiro e Barba de Tigre também não têm objeções. Todos os olhos se voltam para a Irmã Sagrada. Após um momento, ela permite, mas avisa Lina que não há garantia de que ela encontrará algo. Lina está bem com isso. Chapéu de Flor ativa sua habilidade, Olho do Erudito, vasculhando os registros de toda a biblioteca. Ela finalmente encontra algo. O nome de Dreitna aparece em um documento. Acontece que 12 anos atrás, na capital lacustre de Atena, Dreitna conseguiu uma fruta de habilidade e obteve a habilidade de necromancia dela. Os olhos de Lina se estreitam, ela pergunta quem era o oficial de avaliação. Chapéu de Flor lê o nome em voz alta. Era a Irmã Sagrada. Lina só encara, agora totalmente convencida de que elas estão conectadas. Ela pergunta diretamente se a Irmã Sagrada conhece Dreitna. A Irmã Sagrada age como se não soubesse, dizendo que concede habilidades a cerca de 1000 pessoas por ano, então não há como ela se lembrar de algo de 12 anos atrás. Lina sabe que não pode forçar mais isso agora, mas pelo menos tem uma pista a seguir. A Irmã Sagrada agradece a Lina pela informação, mas então solta uma bomba. Ela está mandando apagar todos os registros de Luxéria. Lina levanta uma sobrancelha, perguntando por quê. É quando a Irmã Sagrada revela que Graus fez uma declaração oficial acusando Light de roubar Lina de seu grupo através da violência. A sala inteira muda, e agora todos estão olhando para Lina de lado, pensando que Luxéria é apenas um bando de bandidos imprudentes. Antes que Lena possa sequer dizer uma palavra, Light chuta a porta, abrindo-a como se fosse o dono do lugar, entrando como se esperasse aplausos. Ele para quando percebe que o clima está estranho. Perguntando por que todos parecem ter recebido más notícias, a Irmã Sagrada lhe diz diretamente que seu grupo está sendo desfeito por quebrar as regras da guilda. Light inclina a cabeça, questionando se ela realmente tem autoridade para tal. A recepcionista confirma que sim. Light encolhe os ombros, dizendo que ela pode fazer o que quiser, pois, com ou sem guilda, Luxéria continua sendo Luxéria. Isso faz a Irmã Sagrada sorrir de lado. Ela ativa sua habilidade e percebe algo em Light que a faz reconsiderar. De repente, ela muda de ideia, dizendo que lhe dará uma chance para se redimir. Se ele quiser manter Luxéria viva, terá que aceitar um trabalho de caça a monstros de rank S. Ela acrescenta que o pagamento será bem generoso. Lina a encara, surpresa com a mudança repentina.
A Irmã Sagrada disfarça, inventando uma bobagem sobre a determinação de Light ter mudado seu coração. Os outros engolem a história, elogiando-a por sua misericórdia. Lina se vira para Light, dizendo para ele pensar bem antes de tomar uma decisão. Mas Light já está decidido, empolgado com a ideia de derrubar uma fera de rank S. Ele aceita na hora. Lina o avisa novamente, dizendo que isso é uma armadilha. Light a ouve, mas não recua, dizendo que talvez seja. Mas se ele quer seu nome gravado na história, precisa superar obstáculos como este. Mais tarde, vemos Luxéria conseguir a missão de caça de rank S, percebendo de imediato que este monstro não é um adversário qualquer. Lina avisa Light para ficar atento, dizendo que a Irmã Sagrada está definitivamente tramando algo. Ayla concorda, acrescentando que nem conseguiu avaliar as habilidades dela, o que não faz sentido. Isso pega Lina de surpresa se a Irmã Sagrada não tem nada a esconder. Por que manter suas habilidades em segredo? Light ignora, dizendo que nada disso importa, desde que estejam prontos para Abshitaba, os para a batalha. O coveiro intervém, repreendendo Light, dizendo que armas não são permitidas na sala de conferências, então ele será multado em 1000 moedas de ouro por carregar uma. Light sorri de lado, mostrando que sua espada completamente quebrada não pode ser uma arma se está em pedaços. O coveiro suspira, cancelando a multa, mas lembrando que esta é a segunda vez que ele quebra uma espada da guilda. Isso significa que ele agora deve 5.000 moedas de ouro por quebrar outra. Mais tarde, Light tenta pegar uma nova espada emprestada, mas a recepcionista o recusa, irritada. Ela lhe diz que quem quebrou 2 armas não pode pegar outra emprestada da guilda. Ele terá que comprar a sua própria agora. Ela sugere que ele mande fazer uma espada sob medida se quiser ter sucesso como aventureiro, explicando que uma arma projetada para seu estilo de combate desbloqueará um novo potencial. Light começa a pensar nisso, percebendo que precisa de algo afiado, algo resistente o suficiente para lidar com sua habilidade de Deus da Espada. Com a espada certa, talvez nem mesmo o dragão perverso teria uma chance. Light menciona em fazer sua espada, mas Lena o interrompe, lembrando que levará alguns dias para ser forjada. Ela estava planejando visitar Athena nesse meio tempo. Light parece surpreso, perguntando se ela vai sozinha. Ela lhe diz que agora tem uma pista, então quer segui-la o mais rápido possível. Ela pede a Ayla para ficar de olho em Light, enquanto ela estiver fora. Isla concorda. Light diz a ela para não fazer nada imprudente. Ela acena com a cabeça antes de partir. Em outro lugar, uma garota corre pelo mercado com alguns homens de aparência rude a perseguindo. Pessoas próximas observam, balançando a cabeça, dizendo que esse tipo de coisa acontece com ela o tempo todo. Light e Isla abordam um guia, perguntando onde Light pode mandar fazer uma espada. O guia não tem boas notícias, dizendo que será difícil, já que a maioria das oficinas no Distrito dos Artesãos está apoiando a Irmã Sagrada. Isso significa que ninguém vai ajudar a Luxúria. Light não quer ouvir isso, embora precise de uma espada. O guia pensa por um segundo, então lhe diz que há uma chance na oficina Boast, no lado oeste. Diz que Boast não é um ferreiro qualquer, o cara é uma lenda, mas ultimamente ele tem lidado com alguns problemas. Light nem está ouvindo além de ferreiro lendário. Ele já está empolgado, pronto para ter sua lâmina feita. Ele pede ao guia para conseguir uma carta de apresentação. Enquanto isso, Lina está em uma carruagem, seguindo para seu destino, esperando que Light e Isla estejam bem. De volta ao Distrito dos Artesãos, Light está observando a cena. Há todo tipo de coisa por ali. Então, do nada, eles avistam a mesma garota de antes. Desta vez, ela está sendo perseguida novamente, mas por alguns caras diferentes, eles a encurralam. Os caras a pressionam, dizendo para ela desistir. Então eles tentam atacá-la, mas Light intervém. Ele os confronta, dizendo que 3 caras atacando uma garota é covardia. Eles mandam ele se afastar, mas ele não vai a lugar nenhum. Eles o atacam e ele desvia facilmente, dizendo à garota para ficar atrás dele. Ela parece preocupada, mas Light diz a ela que ele resolve. Ele puxa sua espada quebrada. Um dos caras o ataca, mas Light inverte a situação, o atinge com o punho, mandando-o pelos ares. Os outros 2 veem isso e entram em pânico. Eles pegam um amigo ferido e fogem. Light se vira para a garota, pergunta se ela está bem. Ela acena com a cabeça, diz que está bem e se apresenta como Mônica. Light e Isla também se apresentam. Mônica vê Isla e imediatamente a acha adorável, dizendo que adora crianças pequenas. Ela os convida para sua casa para mostrar gratidão, dizendo que os presenteará com panquecas. Isla topa na hora que ouve panquecas, mas Light balança a cabeça e diz a ela que eles têm negócios na oficina Boast. Mônica diz que essa oficina é o lugar dela. Eles imaginam que ela deve ser algum tipo de aprendiz. Ela assume a liderança. Eles a seguem para dentro. Light olha ao redor e pergunta onde estão todos os artesãos. Mônica encolhe os ombros, diz que não há nenhum. Ela cuida de tudo sozinha. Então ela revela seu nome completo, Mônica Boast, dando-lhes as boas-vindas à sua oficina. Eles ficam chocados quando percebem que ela é a lendária ferreira. Ela apenas sorri, feliz por eles saberem quem ela é. Como agradecimento por tê-la ajudado, ela diz que vai mostrar a eles sua melhor criação. Ela tira uma frigideira com furos. É para fazer panquecas redondas. Ela a chama de frigideira Mônica. Mostra como o molde se solta, transformando-a em uma frigideira comum.
Então ela tira um monte de versões diferentes, dizendo que custam 2.000 cada. Light acha isso absurdamente caro, mas como ele a salvou, ela dá 50% de desconto pra ele. Ela pergunta se ele vai comprar, mas ele balança a cabeça, dizendo que gosta de suas panquecas inteiras. A forma não importa muito pra ele. Ela suspira, perguntando-se por que ninguém nunca compra essa coisa, mesmo sendo inovadora. Acontece que ela tentou vendê-la para 3 caras antes, mas eles a acusaram de golpista e a perseguiram. Light pensa que a culpa é dela por escolher os clientes errados. Ele também fica meio surpreso que ferreiros façam mais do que apenas armas. Mônica acena com a cabeça, diz que a maioria do que ela vende são coisas para casa. Light avista uma enxada jogada por ali. Ela percebe, pergunta se ele gosta de ferramentas agrícolas. Ele lhe diz que cultiva frutas. Ela imagina que a colheita deve ser um trabalho árduo, mas ele lhe diz que faz tudo à mão. Ela dá uma boa olhada nas mãos dele, então tem uma ideia, dizendo que vai fazer a ferramenta perfeita para ele. Light se pergunta se ela está prestes a forjá-la ali mesmo. Ela acena com a cabeça, diz que é um agradecimento especial por tê-la salvado. Ela acende a forja, pega seu martelo e começa a trabalhar. Isla observa, notando que Mônica possui uma habilidade chamada Super Forja, uma técnica que a permite moldar metal martelando-o, deixando-o exatamente como ela quer. Light fica atordoado. Enquanto Mônica explica com sua habilidade, ela pode ajustar a dureza do material como precisar. Light sabe que esta é a habilidade perfeita para uma ferreira. Mônica faz uma tesoura de colheita para ele. Ele as pega, sentindo como se encaixam em sua mão, como se tivessem sido feitas para ele. Ela lhe diz para tentar cortar lenha com elas. Lenha e tesouras não são exatamente uma combinação, mas ela insiste, então ele tenta, e as tesouras cortam a madeira facilmente. Ila observa pensando que Light deve ter usado sua habilidade de deus da espada. Light balança a cabeça. As tesouras são simplesmente afiadas assim. Ele vê agora. Mônica não é apenas uma ferreira, ela é uma lenda. Ele pede a ela para fazer uma espada para ele, dizendo que veio aqui pela lâmina definitiva. Ela o recusa. Ele lança a pergunta, imaginando se esta loja está ligada à Irmã Sagrada. Ela não se importa com isso. Ela simplesmente odeia espadas. Não as fará. Ela diz que pode forjar qualquer outra coisa, mas Light permanece firme. Uma espada é o que ele precisa. Mônica já previa isso no segundo em que viu sua lâmina quebrada. Ela o informa que não o trouxe aqui por uma espada. Ela esperava que ele comprasse a frigideira dela. Isso o marca. Ela está realmente tentando vender essa coisa. Ela tem suas razões. Mesmo sem fazer espadas, ela quer provar que tem seu lugar no comércio. Light se lembra de algo. Esta deveria ser uma oficina de armas. Mônica esclarece. O guia estava falando sobre a loja do outro lado da rua. A outra oficina Boast. A cena muda. A outra oficina está lotada, trabalhadores correndo, ferramentas tilintando. Eles estão atrasados em seus pedidos semanais. Mônica entra com Light e Isla, indo direto para seu pai, Yvon. Ela lhe diz para fazer uma espada para Light. Ele a olha como se ela tivesse enlouquecido. Ela está passando clientes que ela mesma não atenderá. Ela se mantém firme, diz que é melhor do que vender armas para mercadores obscuros. Yvon a repreende e diz para ela ficar em sua própria loja. Ela sai dizendo que não deveria ter vindo em primeiro lugar. Light se vira para Yvon, falando sobre sua espada. Yvon já está sobrecarregado. Uma enorme encomenda o prende pelos próximos 6 meses. Ele diz a Light para ir para outro lugar. Então Light sai, mas ele não está pensando em nenhum outro ferreiro. Ele quer uma espada de Mônica. A Isla pensa que eles deveriam voltar e perguntar a ela novamente. Antes que Light avance, Kane, um dos trabalhadores de Yvon, o para e o chama pelo nome. Light nunca lhe disse seu nome, mas Kane já sabe. Ele viu aquele duelo contra Grouse. Um novato derrubando Grouse com uma escova de convés foi selvagem, mas naquele momento Kane se tornou um fã. Light balança a cabeça porque aquela luta não lhe trouxe nenhum favor desde então. Aqueles que apoiam a Irmã Sagrada têm mantido distância. Kane entende agora. Essa é a razão pela qual Light veio aqui. Mônica e seu pai são os únicos ferreiros em todo este distrito que não favorecem a Irmã Sagrada. Light quer saber por que eles administram oficinas separadas. Kane explica, diz que Mônica costumava trabalhar na oficina deles. Quando ela adquiriu sua habilidade de Super Forja há 3 anos, a reputação deles disparou, e a Cidade Sagrada não parava de falar sobre eles. 6 meses atrás, tudo mudou. Uma carroça de suprimentos foi atacada por bandidos fora da cidade. A avó de Mônica estava a bordo. Ela não sobreviveu, junto com os outros. O departamento de segurança pegou os bandidos imediatamente. Quando verificaram as armas, encontraram a assinatura de Mônica nelas. Ela não tinha nada a ver com aqueles bandidos. Suas armas haviam passado por tantas mãos antes de acabar com eles. Mas nada disso importava. Sua própria espada havia tirado a vida de sua avó. Isso a quebrou. Light entende agora. É por isso que ela não faz espadas, é por isso que ela não se dá bem com o pai. Antes que algo mais aconteça, Zando e seu capanga Doug aparecem, procurando por Yvon. Kane murmura baixinho. Zando trabalha com o grupo de mercadores Blackbird. Zando olha para Light como se já o tivesse visto antes. Yvon intervém, indo direto ao assunto. Ele pergunta o que Zando quer. Zando expõe a situação, mais pedidos. Ele tira um contrato dizendo que comprarão armas dele toda semana por mais 1 ano.
Kane sabe que eles já estão com dificuldades nos pedidos, e acompanhar isso seria impossível. Doug sorri de lado e diz que se Yvonne não conseguir lidar com isso, Monica o fará. A habilidade dela está em outro nível. Qualquer negociante de armas mataria pra tê-la. Ela pode pegar sucata e transformá-la em armas de alta qualidade como se não fosse nada. Light lhes diz que Monica não está disposta a fazer espadas, e Zando retruca que eles terão que forçá-la a isso. Zando exibe suas habilidades, e Isla os avalia. Antes que as coisas esquentem demais, Yvonne diz a Zando que ele cuidará do pedido, e ele assina um acordo. Zando e seu comparsa suspeitos saem, e Kane solta a bomba de que a equipe de mercadores Blackbird está usando Monica como moeda de troca para arrancar acordos deles. Ele aponta que Yvonne está sendo forçado a concordar com as exigências deles apenas para manter Monica segura, e Yvonne diz a Light para não contar a notícia a ela. Light pergunta por quê, e Yvonne apenas encolhe os ombros, dizendo que não é algo que ela precise saber, então vai embora. Mais tarde naquela noite, Light e Ayla chegam à oficina de Monica. Monica diz a Light que não vai fazer uma espada pra ele, mas ele apenas a convida pra jantar, e ela aceita. A cena corta pra ele se deliciando em um banquete. Monica descobre que Isla tem aquela habilidade de avaliação e acha incrível, dizendo a ela que, uma vez que a notícia se espalhe no distrito dos artesãos, todos a procurarão. Monica diz que adoraria tê-la trabalhando na loja também, mas Isla revela que quer ir em aventuras com Light, então não pode ficar presa sendo uma artesã. Monica brinca que Isla é preciosa demais e diz a eles para comerem o quanto quiserem, ela até se oferece para pagar a conta. Light acha meio estranho, já que foram eles que a convidaram para sair. Mas Monica diz que é apenas um agradecimento por tê-la salvado, acrescentando que faz cerca de 6 meses que ela não faz uma refeição de verdade com alguém. Light então pede um monte de coisas, e como Monica está pagando a conta, ele realmente não se contém. Em outro lugar, vemos Zando se encontrando com a Irmã Sagrada. Ela lhe pede mais armas. Ele concorda e menciona que avistou Light no distrito dos artesãos hoje. Então ele acrescenta que eles já tomaram medidas, então devem conseguir entregá-lo em breve. A Irmã Sagrada está empolgada com isso, decidindo enviar um espião para manter o departamento de segurança longe deles. Ela espera que Zando não mate Light, porque ela precisa dele vivo, e ele entende. Em outro lugar, Monica está voltando de sua ida ao restaurante quando esbarra em Doug, que a sequestra descaradamente. Enquanto isso, Isla e Light estão voltando para casa quando Kane vem correndo, gritando para eles irem à oficina. Eles se aproximam, e Kane entrega a Light um bilhete com os óculos de Monica presos à porta. Light lê e percebe que alguém sequestrou Monica. Eles querem que ele vá sozinho para esta arena subterrânea. Um dos artesãos os informa que a arena subterrânea é, na verdade, a base do grupo de mercadores Blackbird, na beira do distrito dos artesãos. Nesse momento, Yvonne se aproxima, pronto para resgatar sua filha, mas Kane o impede, dizendo que ele não pode enfrentá-lo sozinho. Light então intervém e se oferece para fazer isso, já que estavam chamando por ele, e ele parte imediatamente. Na arena, Monica acorda acorrentada e pergunta qual é o plano. Eles soltam a bomba de que ela é apenas uma isca para atrair Light. Eles vão pegá-lo assim que ele vier salvá-la. Doug diz a ela que ela ficará presa, fazendo armas para eles para sempre, por causa de suas habilidades. Nesse momento, Light invade a arena. Eles acham que ele é um idiota por vir sozinho. Então eles soltam um touro furioso, uma besta gigante parecida com um touro. Doug o avisa que entre o touro e a equipe, ele está prestes a ser destruído, mas Light mantém a calma. Enquanto o touro e a equipe o atacam, ele invoca a fada do sono e nocauteia todos eles. Monica, totalmente chocada, se pergunta o que acabou de acontecer. Light então a liberta de suas correntes e diz a ela que é hora de ir embora. Ela pensa que agora lhe deve uma, e a cena corta para eles chegando à oficina. Na oficina, todos veem Light carregando Monica. Yvonne pergunta se ela está bem, e Light responde que ela está ótima. Apenas inalou algumas daquelas escamas de fada do sono que estavam por ali. Ele acrescenta que ela vai acordar eventualmente com o pai dela brincando que ela é sempre um pouco problemática. Light a coloca na oficina e Yvonne o agradece por salvar sua filha. Em outro lugar, uma criança pergunta à Irmã Sagrada se realmente vale a pena queimar tantos recursos em Light, sob o comando dela. A Irmã Sagrada retruca que ela só quer saber se ele é realmente uma prioridade desde o início. A cena muda para Zando voltando para o local de sua equipe, repassando as palavras da Irmã Sagrada em sua mente. Capture Light vivo. Isso faz pensar, inferno, esse cara realmente vale tudo isso? Ele entra no esconderijo, esperando que Light já estivesse preso em sua armadilha. Mas tudo o que ele vê são seus capangas nocauteados roncando, sem nenhum sinal de Light em lugar algum. Corta para a oficina de Boast. Yvonne olha para Light com culpa estampada no rosto, dizendo que sente muito por tê-lo envolvido na bagunça deles. Light ignora, dizendo que eles viriam atrás dele e de Monica de qualquer forma. Boast intervém, dizendo que está cortando laços com o grupo de mercadores Blackbird. Isso significa que a renda deles está prestes a cair para zero por enquanto, mas manter-se seguro importa mais. Monica desce as escadas, mesmo que sua mãe lhe diga para descansar.
Ela olha para o pai, perguntando se ele está desistindo de fazer armas. Ele diz que não pode fazer isso, mas que encontrará um comprador melhor. Explica que, entre todos os bens forjados, as armas possuem um tipo diferente de valor, e ela deveria saber disso. Diz que não pode manter essa oficina funcionando sem fazer armas. Além disso, ele se orgulha do ofício que passou 25 anos aprimorando, então não vai recuar. Mônica acena com a cabeça, entendendo o ponto. Mas antes que ela possa dizer qualquer outra coisa, a mãe dela insiste que ela descanse primeiro e discuta depois. Yvonne se vira para Light, sugerindo que ele passe a noite, já que é tarde. Light hesita, mas eles insistem. Ele olha para Isla e pergunta o que ela pensa. Isla, meio adormecida, murmura algo como merda, que ele deveria aceitar, então ele aceita. Depois a mãe de Mônica guia Light e Isla até o quarto deles. No caminho, Light olha ao redor, dizendo que este lugar tem um negócio sólido. A mãe de Mônica sorri, dizendo que todos aqui amam o chefe e querem trabalhar para ele para sempre. Light a olha de relance, perguntando se ela também faz armas. Ela balança a cabeça, dizendo que não, ela é uma dona de casa. Ela acrescenta que é por isso que ela se mantém fora das desavenças do marido e de Mônica, dizendo que mal tem alguma influência sobre eles. Light discorda, dizendo a ela que isso não é verdade. Diz que Mônica fala exatamente como ela. Então, que ela perceba ou não, ela tem influência. Diz a ela para ter mais confiança e isso a deixa feliz. Mais tarde, Light vê Mônica parada sozinha, olhando para o vazio. Ela parece melhor agora e ele pensa que ela voltou ao normal. Ela lhe diz que o pó para dormir está completamente fora de seu sistema agora. Então pergunta como Isla está. Ele lhe diz que ela está nocauteada, dizendo que deve estar exausta depois de esperar do lado de fora o tempo todo enquanto ele foi buscá-la. Mônica sorri, dizendo que Isla é uma boa garota. Light olha para a mão dela, notando algo, e pergunta o que ela está segurando. Ela a levanta dizendo que é a primeira adaga que ela já fez. Diz que seu pai, que raramente elogia alguém, a viu e lhe disse que ela tinha um talento natural para a ferraria. Isso a deixou extremamente feliz. Light não se surpreende, imagina que ela tem esse talento desde criança. Mônica então menciona que, quando adquiriu a habilidade Super Forja, pensou que significava que ela estava destinada a ser uma ferreira, mas agora ela não tem tanta certeza. Light diz que ela realmente parece respeitar o pai. Mônica acena com a cabeça, dizendo que sim. Conta a ele que o pai a ensinou todo tipo de habilidades e ela o viu expandir a oficina trazendo mais e mais alunos. Ele se pergunta se ela não consegue se reconciliar com ele, mas ela balança a cabeça, diz que para ela, a ferraria era sobre receber elogios, fazer as pessoas felizes e ganhar dinheiro. Isso a deixava feliz. Mas depois que sua avó faleceu, ela percebeu que era mais do que isso. Até então, ela já havia enviado várias espadas para o mundo. Foi quando os medos se instalaram. A ideia de fazer mais delas a assustava. É por isso que ela não consegue ficar na mesma oficina que o pai. Ela olha para Light e então pergunta se ele já matou alguém. Light não hesita, diz que sim, já o fez. Depois explica que eram mortos-vivos, mas um dia foram humanos. A princípio ele não tinha certeza se conseguiria. Pensou que talvez não devesse, mas quando a situação apertou, ele decidiu não hesitar por causa de Ayla. Mônica escuta, e então diz que já não sabe se espadas são boas ou mais. Pergunta se ele usa espadas para o bem. Light acena com a cabeça, diz que sim, mas a ideia dele de bem talvez não seja a mesma que a dela. Ele pergunta se ela acha que derrubar inimigos como aventureiro é algo bom. Ela não tem certeza, mas sabe que gosta de ver as pessoas se esforçarem para perseguir seus sonhos. Enquanto isso, no esconderijo dos mercadores Blackbird, Doug acorda amarrado em correntes, olha em volta confuso, e então pergunta a Zando o que está acontecendo. Zando lhe diz que foi exatamente assim que o encontrou. Doug range os dentes, perguntando se ele realmente não vai fazer nada depois de ser humilhado assim. Zando sorri, dizendo que não vai deixar isso passar em branco. Então ele olha em volta para a equipe, sua expressão afiada, deixando-os saber que já tem um plano. Com um aceno firme, ele diz a todos que vão se mover ao amanhecer. Na manhã seguinte, Isla acorda Light, avisando-o que o café da manhã está pronto. Ele desce as escadas, esfregando os olhos, e tenta sentar-se à mesa de jantar. Mas antes que possa, o irmãozinho de Mônica bloqueia o assento ao lado dele, dizendo que aquele lugar pertence a Mônica. A mãe deles intervém, explicando que é o lugar reservado de Mônica, aquele que ele sempre mantém aberto para ela. Não importa aonde ela vá, este sempre será o lar. Light olha para Mônica, perguntando onde ela está agora. Ela faz uma pausa, então diz que deve estar no quarto dela, pedindo a ele para levar o café da manhã dela quando terminarem de comer. Depois disso, Light e Isa levam o café da manhã de Mônica para fora. Ele a vê no jardim e pergunta o que ela está fazendo. Ela diz que quer ajudar os pais depois de tudo o que aconteceu. Como não quer ir para a piscina, ela está cuidando do trabalho no quintal. Light olha para o solo, perguntando se eles estão cultivando algo. Ela acena com a cabeça, dizendo que sim, mas a colheita não está boa. Ele se aproxima, verifica as plantas e então decide fazer algo a respeito. Ativa sua habilidade mestre das frutas, e as plantas começam a crescer. Mônica observa surpresa, e então pergunta se aquilo foi uma habilidade. Light acena com a cabeça, dizendo que é sua habilidade mestre das frutas. Ela o olha confusa, e então pergunta como ele fez os mercadores Blackbird dormirem ontem.
Ele diz que aquilo também foi uma habilidade, explicando que Mestre das Frutas o permite comer quanta fruta quiser. Ela o encara sem ter certeza se aquilo faz sentido. Mas antes que ela possa dizer algo, um barulho alto corta o ar. Eles se viram para a oficina e veem um ataque. Os mercadores Blackbird estão de volta. Mônica vê Zando e se aproxima dele, perguntando o que ele fez. Ele sorri, dizendo que os eletrocutou porque não o deixaram passar. Então ele se vira para o pai dela e o eletrocuta também, deixando Mônica paralisada em choque. Zando olha para Light, dizendo que deveriam levar essa luta para fora. A cena corta para eles lá fora. Light invoca sua fada do sono, pedindo a ela para fazer esse cara dormir. A fada do sono libera seu pó sonífero, mas Zando se envolve em sua armadura de raios, sacudindo os efeitos instantaneamente. Ele sorri, dizendo que está prestes a despedaçar Light junto com toda esta oficina. E então envia uma onda de raios direto para o prédio. No mesmo instante, Aisla observa, percebendo que ele está usando uma habilidade chamada Carga de Trovão, diz que ela o permite reunir raios ao seu redor e dispará-los quando quiser. Zando dispara outro ataque contra a oficina. Light cerra os punhos, decidindo que não há uma maneira fácil de lidar com isso. Ele dispensa a fada do sono e avança, dizendo a Mônica e Ayla para recuarem. Zando o encara, dizendo que vai fazê-lo pagar por arrombar as portas de seu esconderijo, já que custaram uma fortuna. Light retruca, dizendo que é o que ele ganha por sequestrar Mônica. Zando encolhe os ombros, dizendo que precisava dela para fazer armas para ele. Diz que ela tem as habilidades para criar armas de alta qualidade com materiais baratos, muito melhores do que o lixo improvisado que ele está usando agora. Para provar seu ponto, ele pisa na espada em sua mão, chamando-a de lixo sem valor. Mônica avança, dizendo que o artesão que a fez colocou um esforço real, mas Zando ri, dizendo que mercadores não se apegam aos bens que vendem. Light estreita os olhos, dizendo a ele para tirar o pé. Zando o ignora, dizendo que se eles apenas se renderem, ele não terá que destruir tudo. Light não perde tempo com palavras. Diz que vai derrubar Zando e entregá-lo ao departamento de segurança. Então, sem hesitar, ele avança. Zando desvia facilmente. Light derrapa até parar e pega a espada, segurando-a com força, dizendo que não vai deixar Zando pisotear esta oficina ou esta espada. Então, sem lhe dar chance de reagir, ele avança novamente. Mas no momento em que se aproxima, ele se choca contra a barreira de raios de Zando, sendo arremessado para trás. Zando sorri, e então lança uma saraivada de bolas de raio. Light tenta desviá-las, mas elas ainda o atingem, deixando-o lutando para manter o equilíbrio. Ele range os dentes, imaginando o que são essas coisas. Zando ri, dizendo que são bolas de metal, carregadas e prontas para fritá-lo, diz que não vai facilitar para Light. Então ele dispara outra onda. Light tenta desviar, mas as bolas se movem imprevisivelmente, atingindo-o novamente. A mente de Mônica acende com uma ideia. Ela se vira para a Isla, dizendo a ela para verificar do que são feitas aquelas bolas de metal. Isla olha bem rápido, diz que são de ferro. Mônica se move rápido, preparando algo antes de jogá-lo para Light, dizendo a ele para usar. Ele pega, olha para baixo e vê a frigideira dela. Parando por um segundo, ele levanta uma sobrancelha, perguntando se ela espera que ele faça panquecas de chocolate. Ela o interrompe, balançando a cabeça, dizendo a ele para usá-la para pegar as bolas. Ele não entende a princípio, mas quando Zando ataca novamente, as bolas são atraídas diretamente para a frigideira e grudam. Mônica sorri, explicando que a fez atrair ferro. O rosto de Zando muda, surpreso que ela possa fazer algo assim, mas antes que ele reaja, a frigideira ainda conduz eletricidade, chocando Light. Light cerra os dentes, sacode o choque, diz a Mônica que está bem. Seus olhos se ajustaram ao padrão de ataque, mas Mônica percebe algo pior. A espada dele está lascada, não vai aguentar muito mais. Ela sabe que ele precisa de uma arma mais forte, mas não há tempo para fazer uma. Antes que ela consiga bolar um plano, Light é arremessado contra a parede bem ao lado dela. Ele se levanta com os olhos fixos em Zando, diz a Ayla e Mônica para saírem. Diz que vai segurá-lo até o departamento de segurança aparecer. Então ele avança novamente, com a determinação queimando em seus olhos, observando-o se lançar na luta para proteger a oficina. Mônica sente algo se revirar por dentro, perguntando-se se realmente não há nada que ela possa fazer. Ela se lembra da conversa com Light na noite passada e algo se encaixa. Com certeza ela toma uma decisão, então se vira para a Isla e diz a ela para ir com ela. Enquanto isso, no planalto oeste de Yoruba, Lina chega à sua última parada, a estação Cervo Azul. O cocheiro para, diz a ela que a carruagem não irá mais longe. Ela desce observando a cena. O cocheiro diz que ela terá que andar dali. Olha para ela surpreso ao ver uma garota viajando sozinha. Ela diz que tem negócios à frente, percebe como a área está lotada. O cocheiro acena, diz que é a temporada do Festival das Fadas de Atena. Pergunta se ela está ali para o evento. Ela balança a cabeça, diz que está procurando alguém, e então parte sozinha, esperando encontrar Dreitna. De volta à oficina, Light ataca Zando novamente, mas a barreira de raios o bloqueia. Zando sorri, decidindo apimentar as coisas. Ele avança, formando uma espada de raios.
Light recua por um momento, então ele avança novamente. Quando suas lâminas se chocam, ele sente algo estranho. A espada de raios não deveria ser sólida. Zamdo sorri. Diz que mesmo um raio sem forma pode atingir como aço quando comprimido. Light não consegue acreditar que ele pode fazer isso com seus raios, mas ele pensa que uma luta de espadas é onde ele tem a vantagem. Ele avança novamente, achando que tem a vantagem. Mas desta vez, sua espada corta direto através da lâmina de Zamdo, como se ela nem estivesse ali. Antes que ele possa reagir, Zamdo contra-ataca. Ele explica dizendo que sua lâmina não é apenas uma espada, é um raio também. E se ela colide com a espada de Light ou a atravessa, isso é decisão dele. Light pensa que pode apenas levar seu poder de Deus da espada ao máximo e esmagá-lo com pura força. Ele avança novamente, mas Zamdo inverte a situação usando artes marciais para empurrá-lo para trás. Light está começando a sentir que esse cara não tem pontos fracos, mas ele não vai recuar. Ele ataca descontroladamente, jogando tudo o que tem em Zamdo, mas Zamdo está bloqueando cada golpe como se não fosse nada. Então Light muda a tática, ele ataca com força, usando a pressão do vento de sua espada para lançar Zamdo pelo ar. Isso só deixa Zamdo furioso, e agora ele parou de brincar. Com um olhar afiado, ele invoca uma besta de raios, chamando-a de Jubatus, e então a lança sobre Light sem hesitação. Light tenta afastá-la, mas ela não se move. Ele mal consegue contê-la, e antes que perceba, Zamdo já está sobre ele, derrubando-o com aquela lâmina de raios. Enquanto isso, na oficina, Mônica e Isla espiam pela janela. Mônica se vira para Isla, muito séria, diz que vai salvar o pai e os outros. Vai forjar uma espada para Light. Em outro lugar, a Irmã Sagrada observa Zamdo empurrando Light para trás, e ela sabe que tudo está indo exatamente como ela planejou. Enquanto isso, de volta à loja de Yvonne, todos os ferreiros estão amarrados enquanto Isla e Mônica observam por um buraco na parede. Mônica diz que precisam ser rápidos, mas Isla aponta para os guardas no portão e pergunta como vão entrar. Mônica a encara e pergunta se ainda tem as tesouras de ontem. Isla acena, e isso é tudo que ela precisa saber. Mônica sai gritando com os guardas, desafiando-os a persegui-la. No instante em que mordem a isca e correm atrás dela, Isla se esgueira para a loja. Ela corre até Yvonne e os outros, dizendo para não se preocuparem, pois ela os está libertando. Eles se perguntam como ela fará isso, mas quando ela tira as tesouras, obtém a resposta. Ela está quase terminando quando Doug a avista. Antes que possa reagir, ele a agarra. Lá fora, Mônica já está agindo. Ela joga um punhado de placas de cobre no caminho dos guardas e usa sua habilidade. No segundo em que pisam nelas, seus pés afundam como lama. Antes que possam reagir, ela endurece as placas, prendendo-os no lugar. Ben corre de volta para dentro. No momento em que ela entra, vê Doug mantendo Isla como refém. Ele sorri, avisando-a para não se mover, a menos que queira que algo ruim aconteça com a garota. Ela escaneia o cômodo e avista uma pedra perto do seu pé. Ela encontra o olhar de Isla e pisca. Isla rapidamente avalia a pedra e entende o que é. Mônica a pega e a joga perto dos pés de Doug. No segundo em que atinge o chão, um clarão brilhante explode pela sala, cegando Doug e todos os outros presentes. Os ferreiros e Isla fecharam os olhos a tempo, então estão bem, mas Doug cambaleia para trás, soltando Isla. Antes que ele possa reagir, Ivan o derruba, e eles o amarram. Mônica sorri para Isla, dizendo que ela se saiu bem, então se vira para o pai, dizendo que Light está lá fora lutando por eles e ele precisa de uma espada dela. Ivan acena dizendo para ela fazer o que for preciso. Ela também é uma ferreira, e ele vai ajudar. Eles dividem o trabalho, mas antes que possam começar, ouvem batidas lá fora. Os capangas mercadores do Blackbird estão tentando arrombar. Eles barricam o lugar e começam a trabalhar, porque de jeito nenhum vão deixar aqueles desgraçados impedi-los agora. Vão terminar aquela espada e mostrar o que ferreiros de verdade podem fazer. Mônica martela o metal incandescente, faíscas voando, e por um momento ela se perde nas memórias que voltam. Yvonne diz a Mônica que não há tempo para pensar, então eles voltam ao trabalho. É a vez dela de terminar a espada. E embora já fizesse 6 meses desde a última vez que fez uma, ela não hesita. Ela ainda não tem certeza se espadas são boas ou ruins, mas agora não é hora para dúvidas. Ela usa sua habilidade para forjar a lâmina, incrustando-a com propriedades poderosas. Observando seu trabalho, o pai vê o quanto ela cresceu. Ela entende agora que às vezes você faz o que precisa ser feito. A espada está pronta. Mônica e os ferreiros correm para fora bem a tempo de ver Light no chão. Sem hesitar, ela joga a espada para ele, dizendo para usá-la. Zamdo zomba, dizendo que não mudará nada, já que Light já está acabado. Mas antes que ele possa se gabar, Light se levanta, agarra a espada e sorri. Ele diz que é exatamente isso que precisa para derrubar Zamdo. Zamdo ri, chamando-o de blefe, já que mal consegue ficar de pé, mas Light o ignora e diz a Ayla para jogar-lhe uma fruta de habilidade. Ela o faz, mas sua mira está errada. Zamdo a pega parecendo divertido. Ele se pergunta por que Light precisaria de uma, lembrando-o de que o pó para dormir de antes era sua habilidade e que uma pessoa só pode comer uma fruta de habilidade em sua vida.
Se tomarem uma segunda, morrem. Ele não sabe o que Light está pensando, mas qualquer plano que ele tivesse acabou. Light expira e acena, admitindo que Zando é forte, mas deixa claro que não vai perder aqui. Ele será o maior aventureiro da história, e esta luta não é onde tudo termina. O sorriso de Zando desaparece enquanto ele o encara, irritado com sua confiança. Sem mais uma palavra, ele empurra a fruta de habilidade na boca de Light e diz que ele não tem saída. Se ele morder, morre. Se não, sufoca. Inclinando-se, Zando diz para ele cuspir e admitir a derrota. Se o fizer, ele o deixará viver e poupará com a oficina. Essa é uma escolha melhor do que morrer. Light nem sequer pisca. Sem hesitar, ele morde. Ben chuta Zando para trás, libertando-se. Zando o encara, incapaz de entender o que acabou de acontecer, enquanto Light limpa a boca, e calmamente explica que ele é o mestre das frutas. Ele pode comer quantas frutas de habilidade quiser. Zando se recusa a acreditar, mas Light apenas ri, dizendo que sabia que ele enfiaria a fruta em sua garganta. Alguém como Zando gosta de torturar pessoas, e essa crueldade previsível acabou de custar-lhe a luta. Zando percebe que Light o enganou, fazendo-o enfiar aquela fruta em sua garganta. Light se vira para Isla, pedindo para ela examiná-lo. Ela o faz, então diz que sua nova habilidade é Chama de Tocha, permitindo que ele incendeie suas mãos e qualquer coisa que esteja segurando. Light percebe que é uma habilidade de utilidade, nada chamativo, mas Zando está totalmente chocado por ele ter conseguido outra. Ele sabe que Light não é normal, e agora faz sentido porque a irmã sagrada o está observando. Zando murmura que deveria ter levado Light vivo, mas isso não parece mais muito provável. Não adianta se conter, então ele invoca sua besta de relâmpago novamente. Light também não recua. O fogo irrompe ao redor de sua espada, e quando a besta de Zando avança, Light a corta como se não fosse nada. Zando observa interessado e Light sorri, dizendo que esse novo poder o permite fatiar aquele relâmpago como se fosse papel. A tensão aumenta enquanto ambos ficam sérios. Doug e sua equipe aparecem, prontos para apoiar seu chefe, mas Zando os dispensa. Ele está se divertindo demais. Light sorri, dizendo que ele não estará rindo quando perder. Com isso, Zando invoca um demônio de relâmpago, e Light convoca uma besta flamejante, seus poderes crepitando no ar. Kane observa, perguntando-se se a espada de Mônica pode suportar o calor, literalmente, tanto do fogo quanto do relâmpago. Ambos sabem que o próximo movimento decide tudo. Mônica prende a respiração, esperando que sua espada dure até o fim. Isla a tranquiliza, dizendo que Light consegue e pedindo para ela acreditar. Light encontra os olhos de Mônica, prometendo que vai vencer com a espada dela. Ela acena, depositando sua fé nele, dizendo para ele proteger este lugar. Ambos atacam com tudo, seus golpes colidindo em uma explosão massiva. Quando a poeira baixa, eles ainda estão de pé. Então o corpo de Zando cede. Ele cai no chão, completamente exausto. Light vence. Os outros suspiram de alívio, mas sua espada se parte ao meio novamente. Ele a encara, mal acreditando. Mônica se aproxima dele e ele a agradece pela espada, desculpando-se por quebrá-la, sabendo que ela a fez só para ele. Ela balança a cabeça, inabalável, dizendo que fará outra, uma que o sirva ainda melhor. Ela o agradece por manter a oficina segura, mas Doug e sua equipe ainda não estão prontos para desistir. Eles tentam atacar Light, mas ele apenas levanta o que resta de sua espada, os olhos fixos neles, e isso é tudo o que é preciso. O medo os atinge, e eles recuam rapidamente. Do nada, Barba de Tigre e sua equipe invadem, prendendo cada último membro do grupo mercador Blackbird. Correntes de vento os envolvem em um instante, segurando-os firmemente enquanto seus homens os levam embora. Ele se vira para Yvonne, suspirando enquanto se desculpa por chegar tarde, explicando que alguém bloqueou o relatório para que nunca saísse. Yvonne dispensa, dizendo que está tudo bem, mas a única razão pela qual ele conseguiu passar é por causa do cara ao lado dele. Barba de Tigre olha e reconhece Light, o mesmo garoto que conheceu na reunião do dragão perverso. Vendo-o desmaiado, ele acena em aprovação, dizendo que ele se saiu bem e deveria descansar. Mônica, finalmente deixando o peso de tudo atingi-la, cai de joelhos aliviada por ter acabado. Isla se ajoelha ao lado dela, perguntando que tipo de propriedades ela deu àquela espada. Mônica balança a cabeça, dizendo que não fez nada de especial. Ela só queria que fosse o mais forte e resistente possível, mas ainda assim quebrou. A única coisa extra foi um pequeno amuleto esperando que ajudasse Light a vencer. Isla se pergunta se aquele amuleto foi o que se transformou na besta flamejante, pensando que há muito sobre habilidades que eles ainda não entendem. Antes que pudessem dizer mais, um pássaro mensageiro desce, pousando bem em Isla. Ela puxa a nota da perna dele e a examina, percebendo que é de Lena. Lena escreve que está indo para Athena, mas está demorando mais do que ela esperava. Os olhos de Mônica se arregalam, chamando-a de Santa da Espada, a guerreira de quem todos têm falado.
Isla sorri, dizendo que ela é mais do que isso, ela faz parte do grupo deles. A cena muda para Lena, parada fora de Athena, lendo a resposta de Ayla. Seus olhos escurecem enquanto ela se lembra por que está aqui, para investigar mais a fundo a Cisne Negro. Um de seus membros tentou matá-los, e ela está convencida de que Drytna estava seguindo ordens da Irmã Sagrada. Ela aperta a nota com mais força, determinada a encontrar provas. A cidade de Athena se estende diante dela, e enquanto ela caminha em sua direção, uma coisa fica clara. Ela vai proteger seu grupo, não importa o que. Sua única pista é Drytna Bellberry, uma das membros da Cisne Negro, e assim que entrar, ela irá direto para ela. Em algum lugar distante, a Irmã Sagrada observa, sentindo que Light sobreviveu mais uma vez, mas algo sobre o futuro dele parece incerto. Isso não parece nada bom. A cena muda para Lina, entrando em Athena, uma cidade de fadas e lagos. Ela avista um bardo animando o Festival das Fadas, distribuindo guirlandas de flores. Ele lhe dá uma, mas ela não está ali para isso. O lugar todo está fervilhando de energia. Mas ela permanece focada, avançando com sua investigação. Se o segredo da Irmã Sagrada estiver escondido em algum lugar dessa cidade, ela vai encontrá-lo. Ela pergunta a um casal sobre Drytna, mas assim que ouvem o nome Bellberry, seus rostos se contorcem de medo. E sem uma palavra, eles se viram e fogem. Ela tenta novamente com outros, mas é a mesma coisa. Olhares nervosos, sussurros abafados e pessoas se afastando sem responder. Ela começa a pensar em seu próximo passo, quando avista alguém de capuz observando-a à distância. No instante em que seus olhos se encontram, ele se vira e some na multidão. Ela o segue serpenteando pelas ruas, mantendo-se em seu rastro até que ele desaparece em um beco abandonado. Antes que ela possa reagir, ele está atrás dela, prendendo-a com sua perícia, vinhas a envolvendo. Ela não hesita, cortando-as com sua espada e num piscar de olhos suas lâminas se chocam. O cara tem uma habilidade impressionante movendo-se rápido e com precisão. Se fosse um aventureiro, estaria acima do Rank S, mas ela não vai recuar de jeito nenhum. Ele reconhece sua esgrima, mas ela não está ali para receber elogios. Ela exige saber quem ele é e o que ele procura, mas ele a cala, dizendo que não pode ter uma novata bisbilhotando como uma espiã. Ela sorri, dizendo que vai mostrar a ele que não é nenhuma novata. Antes que qualquer um deles possa fazer o próximo movimento, uma voz os interrompe, mandando-os parar. Lina se vira, pronta para lutar contra quem quer que seja o próximo. Mas então ela vê Chapéu de Flor parada ali. Ela apresenta o homem como Ewen, seu subordinado, explicando que o mandou seguir Lina porque ela estava sendo muito óbvia com suas perguntas. Lina não gosta nem um pouco disso, mas então Chapéu de Flor revela algo inesperado. O departamento de investigação está na cidade pelo mesmo motivo de Drytna. Isso a desconcerta. Ela imaginou que Chapéu de Flor estivesse do lado das Irmãs Sagradas, mas Chapéu de Flor balança a cabeça, dizendo que não toma partido. O trabalho dela é coletar informações, nada mais. Yuan intervém, explicando que rastrear Drytna é crucial para deter o dragão maligno. Eles ainda estão analisando a escama de dragão que Lina trouxe para a reunião do dragão maligno. Mas até que obtenham respostas, Drytna é a única pista que possuem. Lina percebe que é exatamente por isso que um chefe de departamento apareceu pessoalmente. Yuan deixa claro que deter o dragão maligno é a principal prioridade, dizendo que seria um desastre se aquela criatura aparecesse em sua cidade. Chapéu de Flor aponta que, enquanto Lina está ocupada investigando a conexão das Irmãs Sagradas com tudo isso, o departamento está focado no dragão. Se ela continuar por aí fazendo perguntas tolas, vai atrair o tipo errado de atenção, dificultando o trabalho deles. Ela diz a Lina para se afastar e ir embora. Elas se viram para partir, mas Lina se recusa a sair de mãos vazias. Ela insiste em ir junto, pensando que é arriscado, já que Chapéu de Flor detém o mesmo tipo de autoridade que a Irmã Sagrada. Mas ela é uma investigadora experiente. Chapéu de Flor a observa, perguntando se ela planeja se aproveitar do trabalho deles. Lina nem tenta negar, admitindo que aceitará qualquer migalha de informação que puder obter. Chapéu de Flor concorda, mas deixa claro que se ela vier, seguirá ordens e não questionará como as coisas são feitas. Lina entende o recado. Yuan, por outro lado, não vê como levá-la junto os ajuda em nada. Chapéu de Flor se inclina e sussurra para ele que Lina viu o rosto de Drytna. Isso é algo que eles não têm. Com isso resolvido, Chapéu de Flor diz a Lina que eles precisam comer primeiro. A cena muda para um restaurante. Chapéu de Flor pede sushi de manteiga de amendoim, e Lina fica completamente confusa. Antes que ela possa processar o que está acontecendo, descobre-se que o nome do prato é, na verdade, uma senha. A garçonete acena e os leva a uma escadaria que desce para o subsolo. Eles entram em um bar mal iluminado, onde um informante os espera. Yuan desliza 20.000 moedas de ouro, dizendo a ele que precisam de tudo o que ele tem sobre Drytna, incluindo onde encontrá-la. O informante levanta uma sobrancelha, surpreso que alguém perguntasse sobre aquela incômoda. Ele revela a verdade. Drytna é a filha do que costumava ser a prestigiosa família Bellberry da cidade. Ele explica como a família desmoronou por causa dela.
Ela era uma criança que amava dançar, mas quando completou 6 anos, despertou a habilidade de necromancia. Ao mesmo tempo, o negócio de comércio de sua família faliu, e sua mãe faleceu. Os rumores se espalharam rapidamente, as pessoas começaram a dizer que a família estava amaldiçoada. Seu pai culpou sua habilidade proibida por toda a desgraça deles, a deserdou e a enviou para viver em uma vila. Desde então, toda a cidade a tratou como uma alma amaldiçoada, mantendo distância como se até mesmo olhá-la trouxesse má sorte. Chapéu de Flor conecta os pontos. É por isso que ninguém queria falar sobre Dreitna. O informante acrescenta que a única pessoa que sempre a apoiou foi a Irmã Sagrada. Ele imagina que a Irmã Sagrada deve ter tido pena dela. Desde que esteve lá quando ela despertou sua habilidade pela primeira vez, ela lhe escreveu, manteve contato e até a convidou para a Cidade Sagrada. Mas para a Irmã Sagrada, ela era provavelmente apenas mais uma criança infeliz que ela ajudou ao longo do caminho. Chapéu de Flor começa a pensar onde Dreitna poderia estar agora. O informante casualmente revela que ela está nesta cidade. Lina não esperava por isso. Ela presumiu que Dreitna morreu quando a mansão desabou, mas ele balança a cabeça dizendo que ela está viva e muito bem. Então ele se inclina, dizendo que se eles querem a localização exata dela, vai custar um extra. Iwan não entra nesse jogo. Ele lembra ao sujeito que eles já haviam concordado com um preço, e esse preço incluía tanto os detalhes quanto a localização. O informante tenta ser esperto, mas antes que possa abusar da sorte, Iwan o prende com vinhas, pressionando uma lâmina contra sua garganta e exigindo saber onde Dreitna está. Lina observa, pensando que eles cruzaram um limite, mas Chapéu de Flor a cala rapidamente. Ela lembra a Lina que ela concordou em ficar quieta. Ela aponta que o informante quebrou o acordo primeiro. Iwan acrescenta que tentar enganar o departamento de investigação foi uma jogada estúpida. Agora, aterrorizado, o informante revela tudo. Dreitna deve estar no distrito teatral agora mesmo, preparando-se para a dança das fadas. Iwan o solta, mas Lina não consegue se livrar da sensação de que eles acabaram de forçar aquela informação dele. Chapéu de Flor diz a ela que é muito mole, afirmando que informações reais não estão por aí esperando para serem pegas. A cena corta para Dreitna dentro de sua casa enquanto ela se prepara para sair. Seu mordomo a observa ir em direção à porta e pergunta se ela vai sair de novo. Ela acena dizendo que voltará logo. Ele não a impede, mas a adverte que se ela continuar se esforçando sem descanso, seus ferimentos só vão piorar. Dreitna não se importa. Ela foi escolhida pela Irmã Sagrada para ser uma dançarina, e vai garantir que esteja totalmente preparada para sua apresentação. O mordomo entende e prepara a carruagem. Em outro lugar, Iwan informa Lina e Chapéu de Flor sobre o que realmente é a Dança das Fadas. É um ritual sagrado realizado no último dia do Festival das Fadas. Chapéu de Flor explica que 1000 anos atrás, o Rei das Fadas protegeu este lago de um exército de monstros invasores. O ritual é uma encenação dessa lenda, uma oração pela paz. Ela acrescenta que, segundo o povo desta cidade, purificar a Pedra das Fadas os mantém a salvo de desastres. Se isso for verdade, esta cerimônia pode ser mais importante do que parece. Iwan explica que todos os anos, filhas de famílias respeitáveis são escolhidas como dançarinas, e uma performance forte o suficiente pode elevar o status de suas famílias. Este ano Dreitna foi selecionada, mas Lina tem dificuldade em entender por que ela ficaria em uma cidade onde ninguém a quer. Chapéu de Flor. Imagina que obterão suas respostas assim que entrarem, e enquanto estão diante do edifício onde as dançarinas praticam, elas avançam para entrar. Os guardas as param, dizendo que apenas pessoal autorizado tem permissão para entrar, mas sem perder o ritmo, elas removem suas capas, revelando seus uniformes de dançarinas e afirmando que pertencem àquele lugar. Os guardas as olham, tentando se lembrar se as viram antes. Mas após um momento de dúvida, eles decidem que seus físicos combinam com os de dançarinas e as deixam passar. Chapéu de Flor acha aquilo quase simples demais. E enquanto caminham pelo edifício, ouvem um grupo de garotas cochichando sobre Dreitna, alertando umas às outras para ficarem longe dela porque o pai delas disse que ela é amaldiçoada. Chapéu de Flor observa que essas garotas vêm de famílias bem conhecidas, mas suas palavras são cruéis. E enquanto Lina escuta, ela começa a sentir uma profunda pena por Dreitna, imaginando que tipo de vida ela deve ter levado para ser tratada assim. Elas se movem em direção ao palco de ensaio, e quando Lina finalmente avista Dreitna dançando, Dreitna para surpresa assim que a vê. Antes que ela possa reagir, Iwan aprende com suas vinhas, fazendo-a exigir uma explicação. Chapéu de Flor não perde um segundo e pergunta diretamente onde está o dragão maligno, mas Dreitna suspira e explica que, desde o momento em que foi invocado, nunca esteve sob seu controle. A frustração de Chapéu de Flor aumenta ao perceber que essa pista é inútil, e ela decide imediatamente que Dreitna irá com ela para a Cidade Sagrada para que possa usar rastreamento mágico nela. Dreitna recusa dizendo que não irá agora, mas Chapéu de Flor a lembra que eles não têm o luxo do tempo. Dreitna insiste que não se importa de ir, mas implora por 2 dias, querendo ficar até a Dança das Fadas. Chapéu de Flor rejeita a ideia de imediato, mas Dreitna implora, dizendo que isso é tudo o que ela sempre quis desde criança. Enquanto Lina observa, ela vê o quanto isso significa para ela, e tenta convencer Chapéu de Flor a esperar. Chapéu de Flor não muda sua postura, dizendo a Dreitna que ela está sendo egoísta,
e deixando claro que se ela não for por vontade própria, ela a levará à força. Lina percebe que o modo de Chapéu de Flor de fazer as coisas, obter informações a qualquer custo, é a sua versão de justiça. Mas isso não a agrada. De repente, ela corta as vinhas, libertando Dreitna. Yuan se move para detê-las, mas Lina agarra Dreitna e corre pelo teatro. Elas passam por ele e saltam do edifício, desaparecendo nas ruas da cidade antes que ele possa reagir. Yuan as persegue, mas quando ele chega às ruas, elas já se foram. Voltando para Chapéu de Flor, ele se desculpa por tê-las deixado escapar, mas ela não está preocupada. Ela sabe que elas não irão embora enquanto o festival ainda estiver acontecendo. Não quando Dreitna está tão obcecada com a dança. Ela esperava que Lina fosse obediente, mas ela é mais ousada do que pensava. Escondidas na cidade, Lina e Dreitna recuperam o fôlego. Dreitna pergunta por que ela ajudou, mas Lina não tem resposta. A cena muda para um casal flutuando rio abaixo, com o bardo de antes sentado por perto. Enquanto admiram a vista, ele pergunta se eles já ouviram a lenda do leal servo do monarca das fadas, selado sob a enorme pedra das fadas na base do lago. Por 1000 anos este servo guardou o lago Atena, mas o casal balança a cabeça, dizendo que nunca ouviu a história. Eles comentam como o cristal parece mágico à noite, e o bardo explica que a dança das fadas é um ritual destinado a acalmar o espírito deste guardião, que deixou o mundo das fadas por conta própria e escolheu proteger esta terra. Eles acham a história interessante, mas então o bardo se pergunta em voz alta o que aconteceria se rachaduras começassem a se formar no cristal. O casal fica confuso, mas antes que possam perguntar algo, ele muda de assunto. Enquanto isso, Mônica está em sua oficina, focada em forjar a espada perfeita para a luz. De volta a Atena, Chapéu de Flor envia seus pássaros para procurar Lina e Dreitna, mas eles retornam quase instantaneamente. Algo não está certo. Ela arranca uma flor de seu chapéu e a observa murchar. Franzindo a testa, ela folheia documentos procurando respostas. Quando encontra o que procura, sua expressão escurece. Algo sinistro está vindo, e Lina e Dreitna podem ser as únicas a detê-lo. A cena muda mais uma vez para o enorme cristal no centro do lago, onde energia escura se acumula, girando enquanto o cristal a absorve, pulsando com um brilho misterioso. Obrigado por assistir até o fim. Se você gostou deste resumo, por favor, clique no botão curtir e se inscreva. Se tiver alguma sugestão ou ajuste, compartilhe nos comentários. Eles me ajudam a melhorar.